Existe um guerreiro e um rei demoníaco nesse mundo. E o guerreiro é o herói que luta por esse império. O rei demoníaco é quem impede isso. O indubitável líder do reino demoníaco. O guerreiro recebeu o poder do mundo com o único propósito de matar o rei demoníaco. E o rei demoníaco existe para matar esses guerreiros. Então os dois poderes se chocaram no campo de batalha. Enquanto os outros humanos, os elfos, se movimentavam para ajudar, é explicado que tem aqueles que servem o rei demoníaco com absoluta lealdade. Então, uma dessas serventes acabou chutando um dos humanos pra longe. E é claro que quem tava lá ficou muito assustado. São eles, os comandantes. Oficialmente existem 12 pelotões, cada um liderado por um comandante, que são brutais e conhecidos por serem os servos mais poderosos do rei demoníaco. E é claro que eles estavam ali para destruir a raça humana. É dito que eles em combate são invencíveis. Mas até eles não eram páreos para o guerreiro, o herói. E até os comandantes hesitam em entrar em combate com ele. Mas esse guerreiro encontrou sua morte pelas mãos do comandante do pelotão Zeroth, também conhecido como o demônio Arut. Ele era o Coringa escondido, a carta na manga do rei demoníaco. E é o talento mais precioso à disposição do rei demoníaco. Mas então, na mesa do rei demoníaco foi jogada uma carta de renúncia. Ele não estava entendendo muito bem a situação, mas o Arut falou que ele vai sair. E o rei demônio até quebrou a sua pena e perguntou como é que é. Daí ele se levantou espalhando todos os papéis pela sala. Um deles até pegou na cara do coitado do Arut. E o rei demoníaco perguntou se ele ousa virar as costas. Daí ele se jogou nas pernas do Arut e falou: Não, eu não vou deixar. Por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá saindo? Mas o Arut só pensou, virou os olhos. E o rei demoníaco perguntou: O que tem de errado com o castelo? Alguma pessoa te respeitou? Ele vai mandar torturar! Será que é por conta da discriminação? Porque ele é um humano? Ele tava desesperado. E é explicado que o Arut, apesar de ser um humano, tem um poder superior. Ele supera todos os outros de tal forma que dá inveja. É literalmente a pessoa mais forte que o rei demônio tem à sua disposição. Todos admiram e respeitam ele. Quem teria coragem de desafiá-lo? O Arut falou que não foram os subordinados que fizeram nada de errado. O rei perguntou então o que é. E o rei mal sabe dizer o que ele tá pensando pelo olhar em seu rosto. Mas o Arut perguntou se vai matá-lo. E o rei perguntou como é que é? Por que mataria ele? Não tem porquê de fazer isso, ele só quer saber. Ele ficou sacudindo o Arut e perguntou se é porque não tá mandando ele pro campo de batalha recentemente. O rei sabe que ele quer lutar, mas ele não está em condições pra fazer isso. E o Arut falou: Rei, se acalma. Mas então uma gota de sangue caiu. E isso estava escorrendo do nariz do Arut. E o rei falou que ele tá sangrando de novo. E ele gritou desesperado chamando pelo doutor. E falou: Cadê esse homem? Tem um paciente doente aqui. Então mais tarde lá estava o doutor cuidando dele, usando sua magia. E o rei perguntou como é que ele tá. E esse é o médico pessoal dos comandantes demoníacos, Ben. E o Ben falou que, como já deve ser esperado, ele tá sofrendo de efeitos colaterais. Efeitos posteriores dos combates, ferimentos internos que ele sofreu em sua luta contra o guerreiro. Mas o rei demoníaco falou que não chamou ele aqui pra dizer que ele está morrendo. Ele vai ficar falando a mesma coisa sempre. Ele tem que achar um jeito de acabar com isso. Se ele falhar... E o Ben falou que já sabe. Ele vai dar o seu melhor. E o rei falou que eles conversam todos depois. Nesse momento, o Arut tem que voltar para descansar. E falou para escoltarem o comandante Zeroth. E o pessoal, é claro, obedeceu. E o Ben agarrou a mão do Arut e começou a carregar ele pra longe. E o Ben falou que vai escoltá-lo pessoalmente. Então o Arut foi colocado até numa maca. E todo mundo que viu isso realmente ficou preocupado. O pessoal falou que ele é o favorito do rei demoníaco. O que será que tá acontecendo com ele? E o Arut pensou: eu tô ferrado. Ele só queria se aposentar, ter uma vida confortável, aproveitar o seu dinheiro, mas não. E o Arut pensou: todo mundo acha que fui eu que matei o guerreiro. E que ele é muito, muito poderoso. Então todos colocaram ele de repouso, deitadinho, toalhinha na cabeça. E o Arut pensou que ele não é o demônio Arut. Ele é Dion Hart. E ele não é esse talento que acham que ele é. Ele é literalmente a pessoa mais fraca nesse castelo. Então, amigão, vou interromper esse vídeo aqui rapidinho. Você tá na TV? Se você tá assistindo na TV ou no celular com volume alto aí, sem fone, se você não deixar o like e se inscrever agora, eu vou dar um xingão que a tua mãe, esposa, filha, quem tiver na tua casa vai ouvir, amigão. Então é melhor você se inscrever no canal e deixar o like agora, porque senão, olha, seu filho de... Mais tarde, uma das empregadas foi lá entregar um copinho d'água pra ele. E ela deu uma esbarradinha, uma desequilibrada. Ela se desculpou, ficou muito envergonhada. E o Dion falou que ela podia sair. E ela saiu toda felizinha pensando: ele tocou em mim. E o Dion falou que essa mulher devia odiá-lo. Ela até repugnou o único toque dele. O rei demoníaco, por outro lado, até que se importa demais com ele. O Dion, quando foi sair pra tomar um ar puro, o rei demoníaco falou: não, você tem que descansar. Ele mandou todo mundo cuidar dele. Então ofereceu um frangão inteiro pra ele comer. E o Dion falou que é muito grande. E o Dion pensou que é demais mesmo que ele se importa. Ele é o único humano no reino demoníaco. Ele nasceu nesse corpo frágil e fraco. Ele colapsa até com o mínimo estresse, mas por algum motivo
novo, ele foi conhecido por ser muito forte e se tornou o comandante do pelotão Zeroth, o mais poderoso subordinado do rei demoníaco. Por agora, esse negócio de consequências da batalha contra o herói é mais uma desculpa, mas se descobrirem que ele só tem esse corpo frágil e natural de um humano, vão matá-lo. Ele até pulou de susto. Ele falou que tem que sair daqui, logo. Ele pensou que tá sendo feito de brinquedinho por esses demônios. Ele precisa sair daqui. Ele quer a sua liberdade. Ele não tem outra escolha a não ser fugir. Só que então, o Ed entrou rapidamente no quarto, preocupado com o comandante. E o Dion perguntou, é você, Ed? Ele já retornou do reino humano? E o Ed falou que sim, e trouxe isso aqui pra ele. É chamado de cubo espelho. Ele não sabe muito bem o que faz. E o Dion pensou que o Ed é um dos poucos demônios que ele se sente confortável do lado. Ele vai muitas vezes ao reino humano e traz brinquedinhos de volta, pra que ele possa aliviar o seu tédio. E o Ed falou que não, mais importante, ouviu dizer que ele tinha desmaiado? O Dion falou que sim, só que agora ele tá melhor. E o Ed falou que não, ele não vai ficar melhor assim, ele tem que se recuperar. E o Dion falou que tá de boa, foi culpa dele mesmo. Mas o Ed falou que não, ele que salvou toda a raça demoníaca. E o Dion pensou que não fui eu. E o Ed falou que o Ben, se não resolver isso logo, ele vai ser torturado. E o Dion pensou, mesmo sendo o Ed, ainda é um demônio. E o Ed falou que ele tem que descansar. E o Dion falou, eu vou, fica tranquilo. O Dion pensou que demônios como o Ed são poucos que se importam realmente com ele. E ele aprecia isso. O rei demônio também trata ele muito bem, até de forma exagerada. Ele só espera que o rei demoníaco não interprete mal a situação e faça algo estúpido. Mas enquanto isso, na torre do rei demoníaco, ele estava lá analisando a carta que o Dion deixou. E o rei falou que não dá pra ler nenhuma expressão no rosto do Arut. Não dá pra saber o que ele tá pensando. Mas ainda assim, não dá pra negar aquele momento em que ele conheceu o Arut. Lá estava ele, diante do corpo do guerreiro humano. E os demônios se perguntaram se ele matou o guerreiro. Ele entrou no caminho daquela grande explosão e saiu vivo? E o rei demoníaco perguntou qual o nome dele. Ele pensou que essa coragem, essa lealdade ao império, e ele respondeu Dion Hart. E o rei pensou que uma pessoa como essas não pode morrer sem significado. E o rei perguntou se queria lutar por ele também. E o rei admitiu que ultimamente tem sido muito super protetor com ele, mas não dá pra mandá-lo numa missão muito perigosa. Até que ele viu um outro documento que chamou a atenção dele. E ele falou pra fazer uma reunião com todos os comandantes agora. Convoque todos eles. Esse documento com certeza vai deixar um demônio bem infeliz. E o Dion já tava sentindo essa coisa chegar. E mais tarde o Dion tava com um péssimo humor. Ele pensou que foi convocado pelo rei bem no meio da sua pausa. Como é que ele fala, vai descansar, e fica chamando ele pra reuniões? E ele pensou que odeia essa reunião onde todos os comandantes estão. Enfrentar o rei cara a cara já é assustador o suficiente. Agora todos os comandantes, parece que ele tá indo pra morte. E subordinados falaram que parece que o Dion não tá muito bem. E o Dion pensou, verdade, minha cara, eu tenho que mudar minha expressão. E ele pensou que não chega nem aos pés de qualquer outro comandante. É só não provocá-los. E outros demônios falaram que esse é o humano que todo mundo fala, né? É a primeira vez que ela tá vendo pessoalmente. E o outro falou que essa história é muito fácil de se lembrar. Como que ela não lembra? No dia que ele matou o guerreiro, ele disse o seu nome, Demônio Arut. Não tem como esquecer um nome incrível desses, não é? E o Dion pensou que é claro que não. O que ele disse naquele momento foi Dion Hart. E os demônios ficaram com medo, pensaram que tinham ofendido ele. E o Dion pensou, pelo amor de Deus, eu não matei ninguém. Eu sou tão frágil. Parece que os rumores crescendo estão só piorando a situação dele. A única coisa boa sobre isso é que ninguém se mete com ele. Mas se descobrirem a verdade, ele vai ser morto no mesmo momento. É por isso que ele tem que vazar daqui. Então, ele vai parecer confiante. Daí ele foi na direção da sala que estava acontecendo a reunião. E os guardas já ficaram muito assustados quando ele apareceu. E o Dion pensou que ele tem que agir como se fosse o comandante do pelotão Zeroth. E ele simplesmente falou, abram a porta. Então anunciaram que o comandante Zeroth apareceu. E o rei falou, finalmente você tá aqui. E o Dion se perguntou, o que diabo está acontecendo? E o comandante do primeiro pelotão, Jaikar, falou que o assento dele é o próximo do rei. E o Azael, comandante do terceiro pelotão, pensou que ele parece fraco, mas se disseram que ele é tão forte e tá interessado num duelo. E os outros dois, Idélia e Belitan, comandantes do quarto e sexto pelotão, o Belitan perguntou por que ele chegou tão atrasado. E a Idélia falou que ele deve ter um bom motivo, cala a boca. E a Lilinel, comandante do 11º pelotão, fica muito puta quando alguém fala dos comandantes. E o Dion se sentou se perguntando por que tinham tantos comandantes aqui. Essa atmosfera tá tão desconfortável pra ele. E o rei perguntou como ele tá se sentindo. Ele falou que tá melhor e se desculpa pelo atraso. Até que um servo chegou para servi-lo uma taça. E mesmo sem demonstrar expressão alguma, ele ficou muito feliz. Ele gosta muito do vinho desse reino. É a única coisa boa, na verdade. Mas quando ele bebeu, ele percebeu que isso não é vinho. E ele falou, suco de uva. E todo mundo da mesa ficou nervoso. A atmosfera ficou bem silenciosa. E o Dion falou que parece que todo mundo ganhou vinho.
Por que ele não? Ele se perguntou se estavam discriminando ele. E o rei falou pra parar, foi ele que mandou não dar vinho pra ele. E o Dion perguntou por que dessa patifaria. O rei perguntou se ele tá brincando, né? E o Dion se perguntou, peraí, eles não querem gastar o álcool que eles têm em mim? Será que descobriram? Será que isso é a execução dele? A sentença de morte? Calma, desculpa interromper o seu vídeo, mas é que tem um parceiro querendo passar aqui, acho que ele vai passar por cima de World of Tanks. Exatamente esse jogo que você tá pensando. Gráficos maravilhosos, sons melhores ainda, é tudo muito imersivo, parece que você realmente tá na guerra. Fica aqui um trecho de eu jogando um pouquinho do jogo. Menos um. Toma então. Sai correndo, filho. Eu vou pegar os caras no flanco, ó. Se liga no flanco do pai. Acho que vai dar, não deu muito certo. Dessa vez sem fazer merda, tá legal? Tô falando isso pra mim mesmo. Eu não tô nem aí pras plantas. De boa. Ó, dá pra interagir com o cenário, caralho, isso aqui é muito foda. Dá pra derrubar até os muros. Vai. Toma. Vai pra onde, rapaz? Ah, não! Amigão, não perde tempo, clica no link aqui na descrição, que além de você poder fazer sua conta e baixar pra jogar o jogo, você ajuda esse canalzinho querido que você gosta tanto. Muito obrigado, volta pro vídeo, vai! E o rei falou pra ele não ficar tão bravinho. Essa reunião tá acontecendo por causa dele. E o Dion pensou, ferrou, é agora que eu morro. E o rei falou pro comandante Bellitan dar o seu relatório. Ele falou que o 12º pelotão tá protegendo a vila até agora, mas em algum momento, o número de criaturas começou a crescer exponencialmente. E o pelotão precisa extremamente de reforços. Metade daquela pequena aldeia já foi dizimada. E embora a outra metade tenha sido evacuada para uma grande cidade com muralhas, é só questão de tempo antes que eles também sejam atacados. Precisam de ajuda. E o pessoal falou que é por isso que o 12º pelotão sumiu, né? Eles foram derrotados por meras criaturas. E o Dion pensou que até ele tá surpreso também, pra falar a verdade. É explicado que as criaturas demoníacas são a espécie demoníaca criada junto dos demônios regulares. Só que eles não têm qualquer pensamento racional e são movidos somente por seus instintos e desejos primitivos. Em outras palavras, são falhas. E o Dion pensou que eles foram derrotados realmente pelas criaturas. Mas ele pensou, o que isso tem a ver com ele, na verdade? E o Bellitan falou que todo dia é uma guerra diferente, porque há tantas criaturas espalhadas. E o porquê existem tantos deles ainda é um mistério. O rei falou que o guerreiro que cuidava daquelas criaturas agora tá morto. Então faz sentido. E o pessoal falou, ah, é verdade, foi o comandante que matou aquele guerreiro, né? E o Dion se perguntou, é disso que se trata então? É uma desculpa que vão usar pra matá-lo? Ele pensou que nunca matou aquele guerreiro em primeiro lugar. E o rei demoníaco já não queria matar ele de qualquer jeito. A responsabilidade não foi dele. E ele deu uma encaradona pro rei e pensou, diga alguma coisa. E o rei encarou ele de volta e pensou, esses olhos tão determinados. E o rei falou pra ninguém se preocupar. Isso porque o próprio Arut daria o reforço. E ele se perguntou, como é que é? E o rei pensou, eu sabia que você queria. Olha essa expressão de felicidade. E o Bellitan pensou que o rei demoníaco tá mandando ele com tanta trivialidade. Ele acha que o Arut realmente vai conseguir fazer o que todo o pelotão dele não conseguiu? E ele se perguntou, o quão poderoso é esse cara? E quanta fé tem que depositar nele? E o Dion falou que não sabe se tá completamente recuperado das suas feridas. E ele pensou, eu não quero ir. E o Azayod falou que talvez ele não queira ir, não é? Mas o Jaika falou que não é bem assim. Se fosse qualquer outra pessoa, também pensaria isso. Mas o comandante demoníaco está suprimindo sua sede de batalha para fazer a avaliação mais racional de sua condição. O Azayod perguntou se é verdade. Isso é impressionante. O Jaika pensou que não confia totalmente no Arut ainda, mas ele é um exemplo de comandante. E o Azayod pensou, esse cara realmente é poderoso. Agora ele quer lutar contra ele mais ainda. O rei falou que não precisa se forçar demais também, só quer que ele supervisione a operação geral. Que tal? Não é difícil, né? E o Dion pensou, é difícil sim. E ele pensou que nunca iria, mas não é o momento certo pra dizer isso, não é? Então ele falou que tomou a sua decisão. Ele vai. E ele pensou que vai aproveitar a oportunidade pra fugir daqui. Então, mais tarde, saindo de carruagem do reino demoníaco, o Dion pensou que então chegou a esse ponto. Ele foi pego tentando fugir e anteciparam sua partida. Isso porque o rei pegou ele no flagra fazendo suas malas. E o rei perguntou, você quer muito lutar, não é? Podemos te mandar antecipado. E o Dion falou, eu mal posso esperar pra ir. E o Dion pensou que não podia falar que queria fugir pro Império Humano. Não que a vida lá também seja muito boa. No Império Humano tem aquele maldito imperador maluco que mandou ele pra lidar com o rei demoníaco. E o seu irmão mais velho, que despreza ele e quer ver ele morto. Ainda assim, talvez seja melhor do que ficar perto de demônios tão poderosos. Mas o Dion falou que vai olhar pelo lado positivo, não é? Ele ouviu dizer que o pelotão 12 é muito competente, incluindo o Ed. Se ele demonstrar comando, eles vão fazer o resto. E o Ed estava fazendo a escolta junto de outro soldado. E o Dion pensou que é verdade. Ele não vai precisar fazer muita coisa. O próprio rei demoníaco disse pra ele não se esforçar demais. Então ele foi vasculhando o seu saquinho e falou que tem tempo pra ele mesmo agora. Então ele tirou uma garrafa
adivinho especial do Reino dos Demônios, produzido exclusivamente lá. Ele literalmente roubou essa garrafa no final da reunião com os outros comandantes. E ele pensou, já que tá com o pé na cova, vai dar uma bebidinha. Então bebeu vinho do gargalo mesmo. E ele falou, é disso que eu tô falando, isso aqui é muito bom. Ele pensou que é a primeira vez que ele se sente vivo em muito tempo. Enquanto isso, o Ed tava pensando que o seu comandante tava estranhamente quieto. Ele se perguntou, será que ele tá deprimido com alguma coisa? Por conta daquele incidente que aconteceu? E ele se lembrou do momento que o comandante ia entrar na carruagem e um demônio falou que entende que o comandante quer subir em um cavalo, mas é melhor pra saúde dele se ele ficar dentro da carruagem. E o Dion pensou, como assim? O que você tá falando? É claro que eu vou entrar na carruagem. Ele falou, tudo bem então. E só entrou. E o Ed pensou que ele tinha ficado triste com isso. Ele tá deprimido pelo seu comandante não poder fazer tudo o que ele quer. E o Ed falou que se pudesse, deixaria ele fazer tudo o que ele quer. Mas é claro que o rei demoníaco daria uma bronca nele. Só que então, alguém chamou o adjunto, no caso o Ed, e ela avisou que estão próximos da vila, que estava em chamas. Tinham demônios mortos por toda parte. E o Ed falou que as criaturas chegaram aqui primeiro. E ele falou que elas não devem ter ido tão longe. Só que antes até de procurá-las, as criaturas já apareceram. E o Ed perguntou se estavam esperando por eles. E falou pra todo mundo se preparar pro combate. Eles têm de lutar pelo comandante. Então, esse grande combate começou entre as criaturas e os soldados demoníacos. E esses soldados não pareciam ser tão fortes assim comparados com as criaturas. Mas o combate, num quesito geral, tava indo bem. E o Ed falou que parece que essas criaturas não têm fim. Até que ele foi atacado por um lobisomem de guarda baixa. E ele pensou que se distraiu muito. Enquanto isso, no escritório do rei demoníaco, o Jaikar perguntou se realmente somente o pelotão Zeroth vai ser o suficiente para lidar com as criaturas. E o rei perguntou se ele está dizendo em quesito de força. O Jaikar falou que parecem ter muitas criaturas lá. Talvez devam mandar um reforço. O rei falou que não, tá tudo bem. Ele assegura que o pelotão Zeroth é muito forte. E é claro, se entrarem numa situação muito difícil, tem ele. Então, simplesmente o Dion passou cortando o pescoço do lobisomem. E quando todo esse sangue jorrou pra todo lado, o Ed chamou pelo seu comandante. Só que quando foi se aproximar dele, a lâmina dele se aproximou do rosto do Ed. E o Dion perguntou se ele é o inimigo também. E o Ed pensou, é verdade, é assim que ele fica quando tá bêbado. E ele falou que não é o inimigo. O Dion falou que então, aquele ali é o inimigo. Então ele tomou um socão tão poderoso que foi arremessado num muro da vila. É claro que o Ed ficou muito preocupado. Isso porque o Dion cuspiu sangue e ficou todo ferrado. Mas ele falou, então esse é o inimigo. E ele partiu pra cima fazendo vários cortes nesse lobisomem também. E quando outras criaturas partiram pra cima dele, ele facilmente matou todas elas. A loucura tomou conta. Ele tem sanidade suficiente só pra discernir quem é amigo e quem é inimigo. Mas ele tá psicótico, matando todas as criaturas que vê. E o pelotão ficou até assustado com o que o Dion tava fazendo. Então esse é o comandante. E o Dion pensou, sem deixar nenhum corpo intacto. E falou que é a vez dele. Ele pensou que não vai parar de cortar até que todos os inimigos estejam mortos. Faça os inimigos temerem seu nome. Esse é o único jeito que ele descobriu para sobreviver nesse mundo, como o mais fraco de todos. Enquanto isso, na sala do trono do imperador humano, tinha um mensageiro falando sobre o pelotão Zeroth. E o mensageiro falou que um soldado que estava patrulhando no reino demoníaco relatou que o comandante do pelotão Zeroth havia se juntado à guerra contra as criaturas. De acordo com o relatório, ele é realmente forte e implacável. E ele é dito como o mais talentoso do reino demoníaco. E esse é o imperador, Eduardo Desert. E ele falou que lembra uma pessoa. Se esse é o curso que o reino demoníaco decidiu tomar, não podem ficar simplesmente olhando. O Eduardo falou que acredita que tem a pessoa certa para o trabalho. O que ele acha? Ele tá considerando dar uma oportunidade para esse mensageiro, para trazer honra ao império. E ele falou que sim, humildemente recebe essa ordem da majestade. E o Eduardo falou que isso é ótimo. Ele tem que se tornar aquele tipo de talento. E é explicado sobre a Guerra dos 8 Anos, um lugar onde tanto sangue foi derramado pela glória do império, especialmente para aqueles na linha de frente que honrosamente se sacrificaram pela causa. E o Dion tava lá. Ele pensou que essas pessoas são apenas escudos de carne, abandonados pelo império. Aquele lugar, resumidamente, era um inferno. E chegando nesse inferno, ele arriscou sua vida pela batalha. Ele lutou pelo império? É claro que não. Ele não pediu por nada disso. Mas ele também não tinha intenção de desistir de sua vida. Então, ele lutou naquele inferno. Lutou debaixo do império. E fez o necessário para sobreviver. Morrer não é uma opção. Ele vai sobreviver para um dia conseguir a sua vingança. Então, de repente, ele acordou. Ele pensou, que sonho foi esse? Tudo que ele sabe é que ele foi gravemente ferido. Ele se perguntou se tá no seu quarto. E lá estavam o Ben e o Ed. E o Ed falou que ele dormiu por um dia inteiro. E o Ben falou que tratou dele enquanto ele estava dormindo. Mas quando voltou, estava completamente ensanguentado. E o Dion perguntou, como
como assim? Do que eles estão falando? E como que ele chegou aqui? O Ed falou que a caça foi um sucesso, mas aqueles que continuaram vivos correram em pânico. Daí, o Dion caiu em combate inconsciente e foi levado pro castelo pro tratamento. E o Ed se desculpou se ele fosse mais forte. E o Dion perguntou, peraí, a missão acabou e ele caiu inconsciente? O Ben falou que ele tá com perda de memória recente. Faz sentido, já que ele foi gravemente ferido. Uma criatura mandou ele voando direto numa parede. E o Dion perguntou, peraí, perda de memória? Até que ele se lembrou de flashes da noite passada, no qual ele bebeu bastante e tomou muita porrada. E ele pensou, peraí, eu fiquei bêbado e fiz um monte de merda, não foi? Ele pensou que não foi somente uma perda de memória. Ele deve ter entrado num frenesi porque ficou bêbado. Mas o Ben falou que a missão foi um sucesso. Ele simplesmente aniquilou todo mundo. O Dion falou que não fez nada demais. E ele perguntou se tá todo mundo bem. O Ed teve que cuidar de toda a situação. Ele se desculpou com o Ed. Mas ele falou que não, pelo contrário, ele foi fenomenal. Ele saiu matando tudo que ele viu pela frente. Mas o Ben falou que mesmo o Dion sendo tão poderoso, ele tem que pegar leve. Ele tá se recuperando ainda. Então falou pra ele se cuidar bem. E o Dion pensou, peraí, como assim? Eu não tenho poder pra matar uma única criatura. Mas o Ed falou que eles existem por conta dele e vão lutar por ele. E o Dion pensou, pelo amor de Deus, dá uma pausa. Isso tá deixando ele tão desconfortável. Então nesse momento a Idélia e o Azayod entraram no quarto. E a Idélia falou que ouviu falar que ele acordou. E o Azayod falou, fala baixo, ele tá se recuperando. E a Idélia falou que ele gritou mais do que ela. O Azayod falou que esse é o estilo dele. E ele tá aqui pra prestar respeito ao comandante. E o Jaikar apareceu mandando os dois calarem a boca. E o Jaikar falou que se estão aqui pra ver a condição do comandante, é só fazer isso e ir embora. Não estão vendo que estão deixando ele desconfortável? E o Azayod falou, comandante demoníaco, me desculpe. E o Dion pensou que queria mandar todo mundo embora nessa merda. Mas ele se perguntou, por que tem tantos demônios no meu quarto? E o Azayod, vendo esse olhar no rosto do Dion, pensou que ele deve estar tenso da missão que participou ainda. O Jaikar falou que entende como ele se sente, mas é pra evitar brigar dentro do castelo. E pediu pra que ele não matasse ninguém. E o Dion perguntou, matar? Como assim, matar? Matar quem? Isso é ridículo, ele não consegue matar ninguém. Se descobrirem que ele é fraco, não vão mostrar misericórdia. Mas ele pensou, peraí, misericórdia? Se ele mostrar que tá sendo misericordioso, talvez trabalhem pra ele no futuro. Só que o olhar dele tava muito sinistro e não tava ajudando muito. E o Dion falou que sim, ele tá com muita raiva. Mas ele pensou que tem que escolher suas palavras sabiamente. Isso deixou os outros comandantes muito nervosos. Mas ele falou que estar com raiva não significa que ele tem que ser violento. Às vezes, a melhor solução é mostrar misericórdia. Ouviram ele? Misericórdia. Mesmo se mentirem pra ele, ou se forem mais fracos do que ele, devem mostrar misericórdia. E ele pensou que acha que deu certo o seu discurso. Só que todo mundo ficou muito nervoso e falou, entendido. E ele se perguntou se isso foi muito demoníaco pra um humano. E o Jaikar pensou que o jeito dele de se desculpar é muito assustador. E ele falou que ouviu falar que a missão foi um grande sucesso. E falou que ele fez um bom trabalho. E a Idélia já voltou ao normal. E falou que todo mundo do castelo tá falando sobre o ato heróico dele. Que ele acabou com metade das criaturas sozinho. Daí ele ficou um pouco enjoado. E ela perguntou se ele tá bem. Ele falou que sim. E ele se perguntou, peraí, eu fiz o quê? Que tipo de rumor falso é esse? Ele se perguntou se tá levando crédito pelo trabalho dos outros. Daí ele olhou pro Ed, que tava com o rosto muito orgulhoso. E se perguntou por que ele tá com esse rosto. E o Azayod falou que, ouvindo falar da performance incrível dele, veio aqui para fazer um pedido bem informal. E o Dion pensou que não tá gostando do rumo disso aqui. O Azayod falou que quando ele estiver totalmente recuperado, talvez eles pudessem duelar. E o Dion pensou, peraí, o terceiro comandante, o guarda-costas pessoal do rei, quer duelar contra ele? E o Dion perguntou se quer duelar contra ele. O Azayod falou que vai ser uma experiência muito boa, talvez ele até aprenda com o Dion. E o Jaikar falou que isso seria interessante, na verdade. E pensando bem, o Jaikar percebeu que o Dion não lutou contra ninguém desde que se tornou comandante. Seria uma ótima oportunidade de testemunhar suas habilidades com seus próprios olhos. E a Idélia falou, um duelo seria ótimo, seria muito empolgante de assistir. Mas o Azayod falou pra não atrapalhar. E o Dion tava um pouco hesitante e se perguntou por que estavam olhando todo mundo assim pra ele. E ele se perguntou se eles estão achando que ele já vai aceitar sem falar nada. Isso é loucura. Olha pra esse cara, ele vai ser quebrado com um soco. O Dion falou que não acha que seria uma boa ideia. A intensa batalha contra as criaturas ainda está fresca em sua mente. Então tem uma possibilidade de morrer, quer dizer, não de morrer, talvez o poder dele. E o Azayod perguntou se ele tá recuando da batalha. Mas por quê? O Dion pensou que precisa de uma desculpa melhor do que isso. Mas o Jaikar falou que ele tá impressionado. Ele iria lutar contra outro comandante, ainda assim tá cheio de confiança. Ele tá preocupado com a segurança do seu oponente. Daí os dois se encararam. O Dion pensou, não é bem isso. E o Azayod perguntou, se é isso? O Dion pensou, não é. O Jaikar falou que ele recusou o duelo pelo bem do Azayod, para que ele não morresse. Talvez ele estivesse em muito perigo duelando contra o comandante Zeroth. E o Azayod pensou se ele tem certeza de que vai ganhar, tanto que protegeu ele. O Azayod estava confiante, mas agora ele não sabe.
e se perguntou qual o nível de confiança que tem esse cara. Por isso que ele é considerado o maior talento do rei demoníaco. O Azayod falou que isso dói em seu coração, mas ele falou que não sabe se pode ganhar dele. Então, ele vai tirar essa ideia de sua cabeça de duelar contra ele. E ele falou que isso não afeta o seu orgulho. E está muito, muito grato pela resposta que recebeu. E o Dion se perguntou se ele ficou de boa com essa resposta. E o Ed pensou que o seu comandante é muito incrível, né? Ele consegue o respeito de qualquer pessoa. E o Dion pensou que não sabe o que aconteceu, mas funcionou. Mas o Azayod falou que não desistiu ainda. E espera que reconsidere o pedido dele. Ele não vai morrer tão facilmente. E o Dion pensou, não, desiste logo, desiste. E o Azayod falou que agora que fez um pacto com outro comandante, ele se sente muito mais motivado. E ele falou que vai sair para treinar. Ele vai ficar treinando o dia inteiro. E o Dion falou que não precisa ir tão longe assim. E o Jaikar falou, ele já foi. O Jaikar falou que ele não vai tirar isso da mente dele por um bom tempo, mas parece que tirou ele daqui. Isso é uma coisa boa. E a Idélia falou que ele é sempre tão barulhento. Só que então, o Dion se sentiu um pouco tonto. O Ed foi lá resgatar ele. E ele se desculpou com os outros comandantes, mas ele precisa descansar. O Jaikar falou que é claro, ele se desculpa. E espera que o Dion se recupere logo. A Idélia falou que vai agora também. E espera que ele se recupere bem. Mas o Dion só tava pensando, eu preciso fugir daqui, eu preciso fugir daqui, eu preciso fugir daqui. E o Jaikar perguntou se depois dele desafiar o Azayod, pode ser o próximo oponente dele? Ele tá muito ansioso por esse momento. Aí que o Dion caiu duro mesmo, ele morreu de vez, e ele pensou que tem que fugir daqui, ele tem que sair daqui. Então mais tarde ele foi tomar um arzinho fresco e falou que tá tão cansado. Isso porque as visitas não tinham fim. O Ed passava lá toda hora, o Ben passava lá toda hora, até o Azayod depois do treino passava lá toda hora. O que tem de errado com essas pessoas? E ele falou que só queria ficar sozinho e chutou uma pedra na cabeça de alguém. E o demônio perguntou, quem que fez isso? Mas então, quando viu a pessoa, ficou muito assustado. E o Dion pensou, bosta, acertei alguém. E perguntaram, comandante? Então todos reverenciaram ele e se desculparam pelo barulho que fizeram. E o Dion perguntou, barulho? E eles falaram que tinha uma sucubus bloqueando o caminho deles. Então vão lidar com ela pra que não perturbe ele. E a coitada que tava no chão se tremendo inteira perguntou, o comandante Zeroth? E o Dion pensou que ouviu falar que os íncubos e sucubus são os demônios de mais baixo rank. E o demônio que tomou a pedrada pensou que vai sair daqui. Ele parece com raiva. E o Dion pensou que todos foram embora sem ele falar quase nada. E ele pensou que é a primeira vez que ele vê um demônio que é mais fraco do que ele. E a sucubus pensou que tá sendo encarada pelo comandante. Ela ouviu falar que mesmo sendo humano, ele é mais brutal do que um demônio. E ela pensou que hoje que ela morre. Mas o Dion ofereceu a mão dele e perguntou se ela consegue ficar de pé. Ele falou que eles já foram embora, então não precisa se preocupar. E a sucubus se perguntou se ele tá preocupado com ela. Ela se perguntou quando foi a última vez que alguém tratou ela assim. Ela perguntou se ele não tá com nojo dela. Mas então o Dion agarrou o braço dela, puxou ela e perguntou por que ele estaria. Ele que é o humano aqui. Ela não sente nojo dele? Ela falou que é claro que não. E o Dion falou, bom, o mesmo pra mim. E ele pensou, pobre criança, tá dando o seu melhor nesse reino demoníaco brutal aqui também. E a sucubus falou que ele é tão gentil, ninguém nunca fez isso com ela. Isso deixa ela muito feliz. Então ela adoraria fazer algo em troca. Será que ele tem um pouco de tempo pra reservar pra ela? E o Dion perguntou, tempo? E ele pensou que parece que tá numa situação não muito legal. Ou talvez só esteja imaginando coisas. Então, quando o rei demoníaco foi ver como seu comandante preferido estava, ele perguntou onde é que ele foi. E o Dion pensou que veio aqui porque não tinha nada pra fazer, mas isso aqui tá estranho. Mas a sucubus falou que como forma de agradecimento, ela gostaria de mostrar o jardim que ajuda a pessoa a recuperar sua energia. Já que ele é um comandante, deve ter muito trabalho a fazer. Então, se tiver tempo pra ir lá no jardim com ela. E ele perguntou se o castelo do rei demoníaco tem um jardim. Ele nunca pensou que um inferno como esses poderia ter um jardim. E a sucubus se desculpou porque ela não se apresentou também. Ela é a Rien, a jardineira do castelo. E o Dion pensou, jardineira? Tem um trabalho tão pacífico no mundo que nem esses? Até que um jardim seria legal. Um lugar com flores bonitas, árvores e ar fresco. Exatamente o tipo de terapia que ele precisava. E ele falou que o jardim parece um bom lugar pra relaxar. Ela mostra o caminho? E a Rien falou que sim, ficaria muito contente. E o Dion pensou, finalmente, uma folguinha. Então ela mostrou finalmente o jardim, que parecia dentro de uma estufa. E o Dion falou que aqui é realmente muito bonito. Tem cheiro de grama, árvores, ar fresco. Agora sim, isso aqui é uma terapia. Só que ele quase foi mordido por uma planta carnívora gigante. E o Dion se perguntou, que merda é essa? E a Rien falou, planta má, planta má. E perguntou se ensina boas maneiras pra ela. E a planta ficou com medo dela. E a Rien se desculpou com o comandante. Ela só ficou animada de ver uma visita. E o Dion se perguntou, sim, com certeza, ela é mais fraca do que eu. Olha pra essa merda! Tem alguma coisa de errado com essa garota.
garota também. Até que ele percebeu que esse jardim parecia normal no início, mas são todas plantas monstruosas. Ele precisa sair daqui. E o Dion se desculpou e falou que lembrou que tem uma coisa pra fazer. E ela perguntou, sério, mas tem tantas plantas que eu quero mostrar ainda. E ele falou que tem um treino pra fazer. Ele tem que treinar com o pelotão Zeroth. É isso. Até porque ele esteve parado por um longo tempo, né? É bom pra aquecer o corpo. E ele falou, bom, boa noite. E saiu correndo. E a Rien falou que ele foi embora. Julgando pelo quão rápido ele correu, deve ser urgente mesmo. Daí ela fez carinho na planta carnívora e falou que ela tá desapontada também, não é? E perguntou, será que ele vai voltar? Da próxima vez podem dar um presente pra ele. Parece que ele gosta de plantas. Ela tem certeza que ele ficaria feliz se presenteasse ele com a planta mais fofa desse jardim. E o Dion, saindo de lá, pensou que ainda tava sentindo calafrio na espinha. Ele que foi idiota por pensar que tinha alguma coisa normal nesse castelo. O quarto dele é o melhor, o mais seguro de todos. Ele pensou que usou como desculpa o pelotão dele, mas cedo ou tarde vai ter que se encontrar com eles, não é? Só que ele tá com um pouco de vergonha desde que ficou bêbado e fez alguma merda. E ele pensou que o Ed deve dar uma bronca nele. Ele gosta do Ed. O Ed é uma boa pessoa. E ele pensou, já que eu já tô fora do quarto, por que eu não passo lá, né? O que é o pior que pode acontecer? Então ele chegou, mas não parece que tinha ninguém. Ele podia só voltar, já que não tem ninguém aqui, mas ele não pode ficar escapando daqui pra sempre. Só que o mais importante, ele quer ver o quão poderoso é o pelotão Zeroth. E ele se perguntou, espadas de madeira? É com isso que treinam? E o Dion pensou que durante a caça contra as criaturas, ele não tava em sã consciência, então não se lembra de nada. Essa é a chance dele ver os seus meninos em ação, não é? Mas ele percebeu que essa espada de madeira era muito, muito pesada. Mas ele falou que isso não é muito surpreendente, já que o seu corpo é horrível. Seus músculos, péssimos. Ele se dá melhor com uma adaga, não é? Mas quando olhou pro lado, todo o pelotão já tava ali. E ele se perguntou, quando que eles chegaram? Então eles encararam o comandante demoníaco, que tava com a sua aura super intimidadora. E todos foram pra cima dele perguntando se ele tá bem, ele tá melhor. Eles só estavam descansando um pouquinho e voltaram e viram ele aqui. E todo mundo foi pra cima dele muito empolgado. E o Dion se perguntou o que tá acontecendo. E ele falou, todo mundo se acalma, beleza? E ele se perguntou o que eles estão sussurrando agora. E o pessoal falou que ele parece bem melhor. E o Dion se perguntou por que estão olhando assim pra ele, emocionados. O Dion falou que teria passado aqui logo depois da missão, só que ele não pôde e se desculpou por isso. E falou que todos eles foram muito bem durante a missão. E ele pensou que palavras de encorajamento durante o treino devem ser o suficiente, né? O Dion falou que veio pra falar isso e tem certeza que não precisam 100% dele porque eles estão fazendo um ótimo trabalho. Só que um dos soldados do pelotão socou sua espada e nesse momento o Dion tropeçou no próprio pé. E ele pensou, droga, não posso cair na frente deles, seria ridículo. Ele seria humilhado pra sempre. Então ele se segurou com a espada de madeira e sem querer se esquivou do golpe daquele cara. E o traidor perguntou como que ele se esquivou disso. E o Dion pensou, como é que é? Ele pensou que não é mais seguro aqui, ele tem que ir. Mas quando ele foi se virar, deu uma cotoveladona na cara do traidor. Só que isso foi muito sem querer. O cara caiu todo ferrado. E o Dion se perguntou se acabou de acertar ele. E o cara falou, demônio, Arut. E o Dion pensou, peraí, esse cara é um humano? Ele se perguntou, o que tem um humano fazendo no castelo demoníaco? E o pelotão foi se aproximando e o mensageiro pensou que vai dar merda. Ele pensou que tem que sair daqui primeiro. Mas então ele se deparou com o Dion e sua espada. E ele tava com um olhar muito mortífero. E ele pensou que esse cara não pode passar batido. Então, depois de derrubar ele de porrada, o Dion ficou em silêncio e falou pra reportarem isso para o rei demoníaco e para prenderem esse homem. E o pelotão falou, sim, comandante, enquanto ele partia. E o pelotão falou que o comandante deve estar desapontado. Eles não perceberam que tinha um intruso. E um dos soldados percebeu que o comandante foi extremamente preciso e rápido. Ele foi de um andar tão casual para de repente esquivar do golpe como se não fosse nada. E ainda contra-atacou de forma poderosa. E o pessoal, é claro, amarrou o intruso e pensaram que o comandante é muito, muito excepcional. Eles treinaram tanto para serem reconhecidos por ele, mas o comandante é muito mais forte do que eles imaginavam. E isso motivou ainda mais o pelotão. Eles têm que treinar ainda mais. Enquanto isso, o Dion tava sentindo dor no seu pulso. Ele pensou que ficou doendo só de segurar aquela espada de madeira. Mas o pelotão vai tomar conta do resto, então ele vai descansar. Então, mais tarde, ele tirou uma sonequinha, acordou. E o rei, que tava no quarto, perguntou se ele dormiu bem. Ele parecia exausto, dormiu que nem uma pedra. E o Dion perguntou se isso é um sonho. O rei falou que não, isso é real. Então ele perguntou por que ele tá aqui. Mas o rei falou que já que ele acordou, pode segui-lo por um momento. E o Dion perguntou do que se trata. Ele pensou que pro rei estar no seu quarto deve ser algo urgente, não é? E ele perguntou se é sobre um intruso. O rei falou que sim, mas primeiro eles vão pra um lugar específico. Então eles desceram para as masmorras do castelo do rei demoníaco. O Dion pensou que o intruso deve estar aqui, mas por que ele tem que estar aqui também? Será que tem algumas perguntas que ele tem que fazer para o intruso? Mas quando ele se deparou com a cela onde estava o intruso, tinham muitas pessoas caídas e muito sangue. E o próprio cara também estava todo acabado. E o Dion se perguntou o que aconteceu durante a noite. E o rei perguntou pro Dion se esse cara parece familiar pra ele. Dá uma boa olhadinha. E o intruso falou pra tirar as mãos dele.
herói. E o rei falou que mesmo sendo humano, esse cara derrubou vários demônios. E ele fica bem forte quando na presença do rei. E o Dion se perguntou, peraí, esse cara é um herói? E é explicado que um guerreiro que está prestes a morrer enquanto luta contra um rei demoníaco tem duas opções. Primeiro, ele se explode, causando um dano massivo ao rei demoníaco que está perto dele. Ou dois, ele espalha o seu poder pela terra, criando fragmentos do herói. A maioria dos guerreiros escolhe a segunda opção por ter medo de que seu poder possa desaparecer para sempre. E o Império reúne as pessoas que têm esses fragmentos. E as pessoas que têm esses fragmentos são referidos como heróis. Somente aquele com habilidades e realizações excepcionais são oficialmente heróis. E o Império concede muito mais glória e honra. Mas o Dion pensou que não é bem assim. O Império explora esses heróis até a última gota. E o rei falou, olha só que piada, mandaram um herói para tentar me assustar? Na verdade nem é um herói, é um candidato a herói. O Dion pensou que é exatamente isso. Ele seria muito mais forte se fosse um herói oficial, mas um herói ainda é um herói. Então não querem se livrar dele facilmente, ele tem que cumprir pelo menos um propósito antes de sua morte. Tem uma razão pelo qual mandaram um candidato a herói pra cá, mas o que o imperador tá pensando? E o Dion falou com a vossa majestade, com essa aura intimidadora e assassina dele, e perguntou se pode ter uma palavrinha sozinho com esse homem. O rei falou que tudo bem, ele vai esperar do lado de fora. O Dion agradeceu e falou que não vai demorar muito. E o Dion pensou que esse cara não tinha nenhuma mensagem e veio direto pra matá-lo. E o candidato a herói falou que Dion Hart, maldito traidor. E ele ficou chocado com essas palavras. O candidato falou que o imperador confiou nele. Ele virou um herói. Ele traiu o império e ficou do lado dos demônios. E o Dion falou que isso é interessante. O Dion entendeu agora. Ele foi descartado. O candidato falou que não. Ele tá aqui pra matar o traidor. O Dion falou que não. Chamá-lo de traidor é a prova de que ele foi descartado pelo imperador. O imperador mandou ele pra morrer. A majestade sabe de tudo. O Dion falou que o imperador sabe por que ele tá aqui. E o objetivo dele aqui. Ele recebeu a missão de matar o traidor e foi mandado para um lugar tão perigoso quanto esse? E o candidato perguntou se o imperador realmente abandonou ele. O Dion falou que sim, ele pode pensar nisso antes de morrer. E o candidato falou que fez de tudo pelo império. E falou que nunca vai perdoá-lo e vai matá-lo. E o Dion pensou que é engraçado o quanto a lealdade pode ser frágil. E ele se perguntou por que eu tive vontade de falar com esse cara? Foi perda de tempo. E o rei perguntou se ele já acabou. Pelo rosto dele, ele respondeu tudo o que queria, certo? O que deveriam fazer com ele agora? Talvez ele possa ser usado para a vantagem do reino demoníaco. O Dion falou que o rei é que decide, mas para ele é melhor matá-lo. O rei falou então que esse é o julgamento dele. Tudo bem, ele vai tomar conta disso. Mas em troca, vai ter que fazer um favor por ele. E o Dion já tava esperando alguma merda. O rei falou que o Jaikar fez um pedido de emergência para assistências. Lá na linha de frente, eles estão lutando contra o verdadeiro herói nesse momento. É claro que o Dion não queria muito se meter nisso, mas o rei falou que heróis e demônios não se misturam. O Dion pensou que se quem tá lutando na linha de frente não é apenas um fragmento que foi abandonado pelo imperador, e sim o verdadeiro herói, os demônios não vão ter a menor chance. E o rei falou que com certeza sabe que o Dion tá curioso também, não é? O que o imperador tá pensando mandando um fragmento de herói pro castelo do rei demoníaco? Essa é a chance do Dion descobrir. Até que o Dion, de repente, parece que acordou de um transe e ele se perguntou, ué, desde quando eu tô aqui? E o rei falou pra subir e se preparar para sair. E o Dion perguntou, sair? Sair pra onde? Então, mais tarde ele estava pronto, a carruagem também, mas ele pensou, que merda! Ele se lembra de seguir o rei até a masmorra, só que depois disso ele simplesmente se esqueceu de tudo. Esses lapsos de memória estão atrapalhando muito ele. Tudo que ele se lembra é que o intruso vai morrer e que o rei demoníaco mandou ele pra linha de frente. E o Ed falou pro comandante que tava tudo certo pra saírem. E o Dion pensou, então lá vamos nós. Um novo herói apareceu, novamente. Ele não tem outra escolha a não ser ir, mas também tá curioso pra saber quem é o próximo herói. O rei demoníaco realmente estava certo sobre ele estar curioso. E o Ed pensou que aquela caçada às criaturas deve ter aquecido o sangue do seu comandante. Mas não deve ser o suficiente. Ele deve querer muito mais. Pelo rosto dele, parece que ele tá indo pras férias. Só que a Lilynell apareceu de repente. E ela falou que sentiu tanta falta dele. E o Dion perguntou o que exatamente traz ela aqui. E o Dion pensou que se parece com uma criancinha, uma garotinha inofensiva. Mas ela é tão poderosa que tá atrás somente do rei demoníaco. Ela tava meio tímida, falou que ouviu falar que ele vai pra linha de frente. Então, ela quer entregar um presente, um colar. E o Dion pensou que parece bem delicado. Por que tá dando pra ele? E a Lilynell falou que colocou um feitiço defensivo nesse colar. Vai ajudá-la a evitar a morte. Daí ele pegou e agradeceu. Ele pensou que isso é ótimo. O Dion pensou que não tem por que não aceitar. Só que enquanto isso, ele tava fazendo carinho na cabeça da Lilynell. E ele pensou, merda, eu me deixei levar. Só que ela tava gostando muito, na verdade. E ele pensou que foi meio estranho, mas que bom que ela gostou. E o Ed também agradeceu a ela. O Ed falou que tem muita confiança no seu comandante, mas ainda
assim tá preocupado com o trauma e com as consequências do combate contra o guerreiro. E a Lilienel falou que ele é tão gentil com seu comandante e falou pra proteger ele a todo custo. O Ed falou que sim, pode contar com ele. E o Dion falou, vocês dois, pelo amor de Deus. E o Ed falou, comandante, deixa que eu te escolto. Então o Dion se perguntou, um trauma pelo combate contra o herói? Ele pensou que não foi ele que matou o herói. E isso enquanto a Lilienel dava tchauzinho pra carruagem. O Dion pensou que ele não tentou impedi-lo de se auto-explodir naquele momento. Nem ele mesmo aguentava a força da explosão contra o seu próprio corpo. Naquela época, era apenas o camarada do guerreiro. E naquele momento, o Dion pensou que perderam muitas pessoas no caminho até o território demoníaco. Mas então, alguém parou pra falar com ele e era o guerreiro, que pediu pra que ele ficasse aqui. E o Dion perguntou, isso significa que... O guerreiro falou que sim, ele não vai deixar todos em perigo. Ele é o herói. Ele deve acabar com isso. O guerreiro falou que ele chegou longe o suficiente. Isso já é bom. O guerreiro falou que esse rei demoníaco é considerado o mais poderoso da história. Então, não pode garantir a sobrevivência de todos aqui. E eles precisam de alguém para voltar ao Império e relatar toda a situação. E ele espera que seja o Dion a fazer isso. Falou então para ele voltar pro Império. E o guerreiro falou que além disso, ele também tem negócios para tratar, não é? E o Dion ficou até um pouco chocado com isso que ele disse. O guerreiro falou que sabe por que ele se juntou a essa aventura. Mesmo que ele já seja um herói de guerra, ele quer conquistar o seu desejo, não é? Se sobreviver e relatar o resultado ao Império, vai ser uma grande conquista. Vai ajudá-lo. A propósito, ele não se lembra muito bem do desejo do Dion. O que exatamente ele pediu ao Imperador? Bom, depois ele lembra disso. Ele falou que pode escutar da boca do Dion mais tarde. Isso se ele voltar vivo. E pediu que desejassem boa sorte. Então, depois de um bom tempo, o Dion se perguntou quanto tempo já tinha passado. Ele deveria ir lá, ver o que aconteceu. Mas parece que ele tá petrificado. Ele não sabe se é culpa, vergonha ou medo. Talvez sejam todos ao mesmo tempo. É responsabilidade dos companheiros do guerreiro irem junto dele. Pra falar a verdade, ele ficou até aliviado quando o guerreiro falou pra ele ficar aqui. Mas isso não é o certo a se fazer. Então ele se levantou e falou que vai checar tudo o que aconteceu. Se ele tiver ganhado, ele traz o herói de volta. Se não, ele volta e relata tudo para o Imperador. Então, quando se aproximou do campo de batalha, ele se perguntou, o que é isso? O que tá acontecendo? Então ele se deparou com toda a comitiva do rei demoníaco diante do guerreiro quase morto. Ele estava fraco, mal conseguia se levantar. E o rei somente perguntou se ele tinha últimas palavras. Mas o guerreiro sorriu e começou sua autodestruição. E o Dion, vendo isso, já sabia o que era. Ele se perguntou se chegou a esse ponto, ele tem que relatar para o Imperador. Até que um demônio se aproximou dele e perguntou, quem tá aí? E é claro que o Dion se cagou inteiro, saiu correndo, mas é claro que ele seria pego facilmente por aquele golpe. Ele não tinha nenhum meio de se defender daquilo. Mas então, ele voltou seus sentidos e conseguiu se esquivar daquele golpe. E o Dion falou, pelo amor de Deus, podia ter me avisado pelo menos. Mas então ele foi acertado no rosto bem de leve. E o Dion pensou que agora ele não consegue mais correr. Ele precisa segurar esse cara o quanto ele conseguir. Então, rapidamente foi pra cima daquele grande demônio e se esquivou de todos os golpes dele, passando por debaixo de suas pernas. E é claro que o demônio ficou muito incomodado com esse ratinho. Mas o Dion pulou sobre o braço e ombro dele e preparou sua adaga. E acertou bem num ponto vital, no pescoço. Mas o demônio continuou vivo. E o Dion se perguntou se isso não foi suficiente. A pele dele é muito resistente. Só que o chão começou a desabar como se fosse num terremoto. Então aquele grande demônio caiu, com o Dion em cima dele fincando a adaga. E ele percebeu que isso ia dar muita merda. E eles caíram a toda velocidade no meio do campo de batalha. E todos os demônios que estavam cercando o local se perguntaram o que estava acontecendo. Então, da fumaça, surgiu o Dion, que estava muito enjoado. E ele se perguntou, e quanto aquele ogro? Ele morreu? Ele pensou que com a força da queda, a faca dele matou o ogro. Não é esse o ponto. Ele tá num lugar muito ruim. Ele tá bem no meio das forças inimigas. E os demônios se perguntaram se o 7º comandante morreu? Quem é esse cara? Como ele é tão forte por derrotar o 7º comandante? E o Dion pensou, tá, eu não só tô no meio dos inimigos, como acabei de matar um de seus comandantes na frente deles. E ele se perguntou, peraí, aquele cara que tá bem ali parado, me olhando, não é o rei demoníaco? Só que então, ele ouviu o guerreiro falando com ele, que perguntou por que o Dion tava aqui. Ele sabia que ele ia se explodir, não sabia? E o Dion se desculpou, ele falhou na tarefa que deu pra ele. O guerreiro falou que não, ele quer sobreviver, mais do que qualquer um. E o Dion se perguntou se ele parou a sua autodestruição. O guerreiro pensou que diferente do que as pessoas pensam, o Dion é uma pessoa muito bondosa e gentil. Ele quer que ele seja o próximo guerreiro. E ele perguntou se o mundo estava vendo isso aqui, pois por favor, atenda ao seu pedido. Deixe esse homem vivo. E ele começou a brilhar novamente e tocou nos ombros do Dion e pediu para que, por favor, passasse o seu poder para ele. Logo, quem começou a brilhar muito foi o próprio Dion, que estava recebendo esse poder. E o rei demoníaco perguntou se isso era autoexplosão? Não era. Ele tá transferindo poder? Isso não deveria ser possível. Então, o
guerreiro morreu nesse momento. O Dion pensou que esse idiota deveria saber que guerreiros não podem intencionalmente passar o seu poder, e ele parou sua autoexplosão pra isso. Daí ele apoiou o corpo do seu antigo companheiro no chão e pensou que por um momento achou que alguma coisa aconteceria, mas ele não sente nada diferente. Ele continua sendo o mesmo fracote. E os demônios perguntaram se aquele humano acabou de matar o guerreiro, e o outro falou que sim. Além de matá-lo, parou a autoexplosão dele, e parece que ele levou o golpe porque ele tá cuspindo sangue. Mas o Dion pensou, cuspindo sangue de novo. Será que foi porque ele caiu do penhasco? Mas ele pensou que não importa se ele tá vivo ou morto agora, ele tá bem no meio do território inimigo. É aqui que a história dele acaba. Mas o rei se aproximou e perguntou se ele tava sorrindo. Por acaso, qual seria o nome dele? O Dion pensou que é melhor não provocá-lo, então se apresentou como um Dion Hort. E o rei falou que gostou muito dele. Gostaria de lutar ao seu lado? E o Dion pensou, luta? Ah, ferrou. Não, peraí. Quê? O que ele disse? E o rei falou que tudo que ele precisa saber é que não vão discriminá-lo por ser um humano. Isso porque todos testemunharam o que ele acabou de fazer. Ele simplesmente tinha matado o 7º comandante e aparentemente matado o guerreiro. E ele pensou que é verdade que naquele momento ele tentou sobreviver, mas não era isso bem que ele tinha em mente. E foi assim que ele se tornou o comandante, entre aspas, mais poderoso do castelo demoníaco. Ele pensou que não importa ficar lembrando do passado, agora ele tem que lidar com as consequências e repercussões. E o Ed falou pro comandante que eles já chegaram. Então eles estavam na fronteira entre o reino humano e o reino demoníaco. A linha de frente da guerra, o lugar mais tenso da batalha. É onde o Dion está agora, olha que legal. E o Jaikar falou que estava esperando por ele. E o Dion pensou que pela aparência dele parece que tá tudo um caos. Mas então eles apertaram as mãos. E o Dion pensou que é tarde demais pra se arrepender. Mas também analisando tudo o que ele fez, ele não tinha muitas outras escolhas, né? E o Jaikar pensou que o Dion parece bem mais animado fora do castelo. Parece que ele está bem animado para o combate. E o Jaikar falou que sabe que ele mal espera para começar a lutar. Mas as coisas se acalmaram por enquanto. Só que eles não sabem quando a batalha vai ser retomada. E o Dion perguntou se tá falando dos membros do pelotão. Eu não entendi. O Jaikar falou que não. Todo mundo, incluindo ele. Ele quer que o Dion se junte à batalha quando o Império atacar novamente. E o Dion se perguntou, peraí, se juntar ao combate? Meus amigos, já pode mandar F nos comentários aí porque ele morreu. Comentem F nos comentários porque o Dion agora morreu. Ele morreu, já era. Mas enquanto isso, na linha de frente dos humanos, no acampamento do Império, o comandante perguntou se o comandante Zeroth tá aqui. O mensageiro falou que sim, de acordo com os espiões, o pelotão e o comandante Zeroth vão participar da batalha. Isso aumenta significativamente o poder do exército demoníaco. E o comandante falou, tá, chega, já ouvi o suficiente. E ele pensou que isso é muito ruim. O que um cara famoso que nem ele tá fazendo aqui? O comandante dos Zeroth. A carta na manga do rei demoníaco. É dito que ele é mais poderoso do que o primeiro comandante, o mais excepcional dentre todos eles. E o mensageiro só perguntou o que exatamente eles vão fazer. Se isso for verdade, a vitória deles não está garantida. Mas o comandante falou que vão mandar um assassino. Mas o mensageiro falou que as chances dele morrer para esse assassino são quase nulas. Mas o comandante falou que existe uma chance, então vão aproveitar. Ele sabe pelos rumores que o demônio é bem intimidador, mas ninguém confirmou esses rumores. É possível que nem a existência dele seja verdade. Talvez seja só uma ilusão, rumores para causarem medo neles. E esse não é só o comandante, é o atual herói do Império, o Cruel. E ele falou que se o assassino simplesmente saber da existência do comandante, já vai ser um sucesso. A prioridade máxima vai ser obter informações sobre o comandante dos Zeroth. Então, nesse momento, o Dion estava sendo enfaixado pelo Ed. Só que estava um pouco exagerado. Mas é claro que o Dion estava muito nervoso de participar da batalha. Ele tá com muito medo, tem muita pressão em cima dele. Ainda todo mundo acredita nele, ele vai ter que fazer um showzinho? Ele não tá legal pra estar nessa posição hoje. E o Ed perguntou se tem alguma coisa perturbando o comandante. Tá um pouco difícil enfaixá-lo porque ele tá se mexendo muito. E o Dion falou que não, ele tá bem. O Ed falou que então vai continuar fazendo. O Ed falou que ele não precisa ir tão longe assim. Mas o Dion também tava curioso pra saber quem era o novo herói. E o Ed perguntou, como assim? Tô exagerando? A batalha pode começar a qualquer minuto, comandante. Ele nunca vai deixá-lo desprotegido. E falou pro seu comandante tomar cuidado. E o Dion pensou que gosta muito da preocupação do Ed. Ele é realmente uma boa pessoa. Mas ele também não sabe por que o Ed confia tanto nele. Tipo, o que tem de mais nele? Tudo que ele faz é cuspir sangue e ficar mal quando recebe a luz do sol. Ele é literalmente um pedação de bosta que não pode contribuir com nada. Mas ainda assim, o Ed é como se fosse um anjo da guarda pra ele, mesmo sendo um demônio. Mas o Ed falou que essa faixa que tá enrolando todo ele tem uma magia especial que o próprio rei demoníaco fez pra ele. E a bandagem ajuda na defesa e também na regeneração dele. E o Dion percebeu que tinha um feitiço de invisibilidade nos seus olhos, nariz e boca também. Esse rei demoníaco não para de se preocupar com ele também. E o Ed falou que visto que o rei demoníaco tá tão disposto a ajudá-lo com magia, deve significar
significar muito pra ele. O Dion pensou que não, ele deve estar usando magia pra tudo quanto é coisa. Isso porque a magia viola as regras desse mundo. A magia que os demônios podem usar é limitada, e a mana gasta não pode ser restaurada. E também é dito que quanto mais mana se gasta, mais cedo o próximo herói vai aparecer. E se o rei demoníaco tá podendo usar magia sempre que ele quiser, significa que ele tá confiante de que pode derrotar o próximo herói. Então, tava tudo pronto, ele tava todo enfaixado pra se disfarçar e se proteger. Ele pensou que essa bandagem era estranhamente confortável, na verdade. E o Ed falou que não tem dúvidas que o seu comandante e o pelotão vão vencer essa batalha. Desde a infiltração do fragmento no batalhão, todos os soldados estão muito mais vigorosos. E o Dion pensou que o seu pelotão são as únicas pessoas que ele realmente pode confiar. Porque ele em combate esquece, meus amigos. Ele falou que vai verificar o cadáver do comandante do 9º corpo e vai fazer a inspeção geral ao redor do acampamento. Mas o Ed perguntou se não é melhor ele guardar suas energias pra batalha, mas o Dion falou que ele já guardou força suficiente. E o Ed pensou, ele tá tão motivado. Mas o Dion pensou, é claro que é só uma desculpinha. O verdadeiro objetivo dele é se esconder pra que ninguém nunca mais ache ele. Mas ele se deparou direto com um monte de demônio. E eles ficaram emocionados. O comandante do Zeroth bem na nossa frente em carne e osso. Teve um cara até que chorou de emoção. E o pessoal se motivou vendo ele, dizendo que com certeza ganhariam a próxima batalha. E o Jaikar pensou que o rei demoníaco tava certo. Só a presença do Dion deixa todo mundo motivado. Mas o Dion pensou, pelo amor de Deus, só me deixem sozinho. Então, enquanto isso, um assassino dos humanos estava lá espreitando o comandante. E ele pensou que ele realmente existia. Mas o assassino pensou que ele parece bem mais fraco. Mas ainda assim, essa calma e essa aura assassina dele são bem amedrontadoras. Não dá pra subestimá-lo. Mas o assassino ainda assim acha que os rumores são muito exagerados. Então, pra confirmar, ele tem uma ótima oportunidade aqui. E ele arremessou uma agulha envenenada na direção do Dion, que se esquivou muito facilmente. E o assassino se perguntou, ele se esquivou? E o Dion ainda deu uma encaradona pra ele. E o assassino se perguntou se tava encarando ele, ele já foi achado. Então ele meteu o pé dali rapidão. E o Dion pensou que na verdade ele tropeçou numa pedra. Ninguém limpou essa estrada aqui não? Até que um demônio se aproximou e perguntou se tem alguma coisa de errado. O Dion falou que não, ele tava só se alongando. E a demônia falou que é claro, sim, isso é muito importante antes da batalha. E o Dion pensou que tá claro já que não tem nenhum lugar que ele possa se esconder. Ele só vai se livrar de mais problemas e vai ficar dentro da barraca. E o assassino se perguntou se o Dion tá voltando pra dentro? Será que ele percebeu e relatou que tem um intruso? Ou será que ele tá só fingindo que não tem ninguém? Será que ele volta? Não, talvez essa seja a última chance que ele tem de matá-lo. E o Ed perguntou, ué, comandante, você já voltou? E o Dion pensou que voltou muito rápido, né? Mas ele perguntou pro Ed se ele sabe sobre o novo herói do acampamento dos humanos. O Ed falou que ouviu falar que o segundo comandante tava tentando pegar mais informações. Tudo o que eles sabem é que a cabeça dele tá escondida dentro de um capacete e que é um ótimo espadachim. Enquanto isso, o assassino tava lá em cima, observando eles. Mas ele tava muito nervoso e com muito medo. Será que ele volta pra informar? Será que ele termina o serviço? Mas o Dion se sentou na mesa e perguntou o que é isso? Álcool? E ele pensou que o Ed tava bebendo assim que ele saiu? O Ed falou que não é isso que ele tá pensando, ele colocou na mesa pro comandante. Daí o Dion ficou bem mais calminho e perguntou, então eu posso beber? O Ed falou que sim, só que é uma zona de guerra, então um golinho pra aquecer o corpo é justo. E o Dion ficou felizinho com a tua bebida. E o Ed pensou que tava preocupado antes, mas ele deve ficar bem. De repente o Dion escutou um barulho estranho. Daí ele se virou e não viu ninguém atrás dele. Ele falou que, bom, não deve ser nada. Só que o assassino lá de cima tinha jogado veneno dentro do copo. E é um veneno super letal. E quando o Dion foi colocar o copo na boca, o assassino pensou, finalmente ele vai morrer. Mas então ele parou no meio do gole e o Ed perguntou se tem algum problema. Mas o Dion simplesmente arremessou o copo longe, quebrando ele. E o assassino ficou completamente em choque. E o Dion falou que tem insetos por toda a parte, não é? Mas então ele percebeu o que ele fez. Por que o copo saiu voando? Ele só tava tentando afastar uma mosca que tava perto dele. Daí bem na hora que ele foi beber, ela foi pra frente do copo e ele sem querer, arremessou o copo longe. E ele se perguntou como que isso aconteceu. E ele falou, Ed, eu não queria ter feito isso. Mas então ele escutou um barulho bem esquisito vindo do copo. É como se estivesse derretendo o chão. E o Ed percebeu que aquilo era veneno. Daí o Ed olhou pra trás e percebeu que tinha um lugar que tava com menos poeira do que o outro. O Ed percebeu que eles tinham um intruso no acampamento. E com o sol nascendo, o assassino meteu o pé. Ele pensou que tem que relatar isso pro Império imediatamente. Os rumores sobre o comandante Zeroth eram todos verdade. Ele é extremamente perigoso. E mais tarde o Jaikar informou que um intruso entrou no acampamento. E o objetivo dele era assassinar o comandante dos Zeroth. E o pessoal se perguntou se tentaram matar o Arut? Como que entraram aqui? E o Jaikar falou que eles vão punir o intruso mais tarde. Mas por enquanto a tarefa deles é observar o perímetro, pra achar se tiver outro intruso. E o Dion tava lá somente observando, e ele pensou que podia ter morrido. E o Ed se aproximou muito triste, dizendo que por conta da incompetência dele, o seu comandante quase morreu. E o Dion falou que na verdade ficou surpreso que o Ed também não percebeu a presença dele. O Dion pensou
só que o assassino é muito bom. E ele pensou que nem conseguiu seu drinkzinho por conta desse assassino. E o Ed falou que sim, ele vai receber qualquer punição que o seu mestre der pra ele. E o Dion perguntou se a garrafa que ele abriu pra ele era novinha, não era? O Ed falou que sim, por quê? Daí o Dion falou que o veneno veio do copo e não da garrafa, certo? Então, nesse caso, o que tem de errado em dar uma bebidinha? Enquanto isso, Cruel, o novo herói, tava percebendo que o comandante dos Zeroth realmente era perigoso, porque o assassino disse que os rumores eram 100% verdade. E o Cruel falou que esse assassino é muito experiente, mas ele voltou pra cá petrificado. Agora que eles sabem que esse comandante realmente existe, precisam daquela pessoa pra derrotar o exército. O mensageiro perguntou, o outro herói do Império? O Cruel falou que sim. Mas, por enquanto, ele não está disponível. Então, eles vão recuar. Mas o mensageiro falou que os demônios vão achar que eles foram amedrontados pelo comandante. Eles vão ser subestimados. Mas o Cruel falou que se eles recuarem e alguém persegui-los, a morte vai ser certa. Não tem sentido ficar aqui agora. E também é bom que os demônios subestimem eles, porque no momento certo, eles vão cair. E o Cruel pensou que a mensagem com certeza vai ser passada. E o mensageiro falou que tudo bem, ele vai contatar todo o exército. E o Cruel foi ordenado a recuperar a terra que os demônios tomaram. A missão deles não era tomar parte do território demoníaco. Eles já conseguiram de volta o que é deles de direito. O Cruel falou que não tem motivo para entrar em conflito com eles agora. É isso que o mensageiro deve relatar. O Cruel pensou que não vai arruinar a sua estreia como herói. Ele levou muito tempo para chegar aqui. Ele só espera que o comandante dos Zeroth não cause problemas. Mas o mensageiro ouviu dizer que ele raramente participa das batalhas. O Cruel falou que isso são boas notícias. Mas quando foi falar outra coisa, outro mensageiro apareceu informando para ele que o exército demoníaco está avançando e quem tá liderando é o próprio demônio Arut, o comandante dos Zeroth. Isso deixou o Cruel apavorado. Ele percebeu que agora vai dar merda. Nada tá vindo de acordo com o plano. E o Dion no campo de batalha tava simplesmente matando todo mundo, com um sorrisão no rosto, rindo psicoticamente. Daí ele pegou outra arma e cortou mais um humano. Ele simplesmente arrancou a mão do cara, que ficou desesperado. E quando mais um deles foi morto, tinha mais um vivo, que era o que o Ed tava segurando. E pensou que o Dion tava muito bêbado. Mas graças a ele, pelo menos, eles estão em completa vantagem. E o último humano que sobrou falou que esse cara é o diabo. Ele é o diabo. Se esse cara não for o diabo, ele não sabe o que ele é. Daí, o Dion encarou ele e o humano pensou que se não lutasse, morreria. Mas ele não quer lutar. Ele tá com medo. Ele vai acabar como aquele cadáver ali na frente. E ele pensou que, por favor, alguém venha ajudar ele. E o Dion se aproximou e falou pra não ficar sentado aí. Faz alguma coisa. Tem que fazer o que for necessário para sobreviver. Senão, a sua morte vai ser acelerada. Mas então, ele foi atingido por um raio mágico. O cara que estava prestes a morrer ficou muito chocado e o Dion foi arremessado numa árvore. É claro que o Ed foi correndo na direção dele, perguntando se ele tá bem. E o Ed perguntou como ele ousa. Mas então, ele estava diante do herói. Mais especificamente, o Cruel. E o Cruel falou que esperava matá-lo em um só golpe. E o Ed ficou um pouco chocado que o herói estava aqui. E o comandante dele foi atingido em cheio. Mas ele foi salvo pelo colar que a Lilynell deu pra ele. E o Ed se lembrou. Exatamente, era um feitiço pra prevenir que ele morresse em um só ataque. Mas então, o herói ainda estava lá. E o humano, o soldado, ficou muito feliz de ver o seu herói. Ele viu a esperança. Ele viu sua salvação. Mas o Dion simplesmente se aproximou e cortou o pescoço dele. O cara simplesmente viu sua própria cabeça rolando pelo chão. E o Dion passou em silêncio e falou que então ele é o novo herói. O herói falou que sim. As pessoas se referem a ele desse jeito. O Dion falou que sim, ouviu falar bastante dele. Só que a voz dele é extremamente familiar. Eles já se encontraram antes. Por que ele não tira esse capacete? E o herói perguntou, tirar meu capacete na frente das forças inimigas? Eu vou passar essa. O Dion falou, sim, claro, você não vai fazer isso, né? Mas o herói pensou que realmente esse cara parece familiar, só que ele nunca se encontrou com o comandante dos Zeroth. Só que o Dion falou que então, nesse caso, ele pode remover o capacete. E ele partiu pra cima tão rapidamente que o herói quase não conseguiu se esquivar disso, mas foi por pouco que ele se abaixou, esquivando da adaga. O herói pensou que esse cara é muito rápido, mas ainda assim ele conseguiu defletir o golpe com sua lâmina. Então, depois desse golpe, os dois recuaram, e o Dion falou que ele se esquivou, nada mal. E o herói também partiu pra cima com sua espada. Mas o Dion facilmente bloqueou com sua adaga. E ele falou que as pessoas são muito generosas, chamando ele de herói. O Dion quer descobrir mesmo se ele tem o poder de um herói. Mas o Cruel falou que não precisa da opinião dele. E ele pensou que o Dion é bem rápido, mas os ataques dele são muito leves. Então ele conseguiu desarmar o Dion de sua adaga. E ele estava claramente cansado, sua mão estava tremendo. E o Cruel percebeu que essa era a sua chance. Ele estava ficando sem energia. Mas é claro que o Dion estava preparado ainda.
e ele sacou sua outra adaga pra bloquear o golpe. Só que tava ficando um pouco difícil pra ele, então ele acertou um chute na barriga do herói, o arremessando pra longe. E o Cruel se perguntou se esse cara tava se segurando. Parece que ele realmente não quer lutar nesse momento. E o Dion perguntou se ele já percebeu, não já? O Dion falou que foi divertido, mas tá bom por hoje, né? O herói falou que é claro que não, isso não acabou. Ele invadiu o território dos humanos primeiro. Mas o Dion falou que isso já acabou, ele já matou o comandante do 9º pelotão. Só que talvez voltar sem nenhuma conquista não seja muito bom pra ele, né? Ultrapassar o território dos demônios é um tipo de conquista, não é? Já é o suficiente, eles não precisam mais gastar sua energia. Por que eles não podem somente defender sua terra? O herói pensou que o Dion tá certo. Eles têm que voltar pro Império e evitar esse conflito. Mas talvez se forçarem um pouquinho mais consigam derrotá-lo. E o Dion falou que o herói tá muito obcecado por isso. E ele não tem certeza se os seus próprios soldados querem lutar, não é? E quando ele olhou pra trás, o seu exército tava bem cansado e ferido. E o herói pensou que ele perdeu seu controle por um tempo. E ele falou que vai recuar. Dessa vez. Mesmo não querendo admitir, o Dion tá certo nessa situação. E ele falou que beleza então. E falou que espera que nunca mais encontre ele na vida. E o herói falou pro seu exército que eles vão voltar também. Então, o silêncio se instaurou no campo de batalha. Mas o povo dos demônios estava comemorando. Finalmente tiraram esses caras daqui. Eles sabiam que o comandante era confiável. Mas o Jaikar se perguntou se essa realmente era a melhor decisão a se tomar. O Império perdeu muito do seu exército. Era a hora perfeita para atacar. Mas ele pensou que o Dion deve ter tido uma boa razão para fazê-los recuar. Não tem por que questionar o julgamento dele. E o Jaikar se aproximou dizendo que ele fez muito bem. Mas o Dion simplesmente desmaiou em cima do Jaikar. E ele pensou que é tudo culpa desse maldito corpo. Ele tava se tremendo e ele pensou que tá tudo queimando. E o Jaikar se perguntou se ele lutou nessa condição terrível. Nem o próprio inimigo notou que ele tava assim. E ele lutou de igual para igual contra o herói nesse estado. E é claro que o Ben e o Ed se aproximaram preocupados com o comandante. E o Jaikar pensou que a derrota do comandante afetaria toda a motivação do exército demoníaco. Com certeza, o Dion é excepcional. O cara que veio do nada e simplesmente se tornou um comandante do exército demoníaco. Talvez tenha sido ele a matar o 7º comandante antigo, ou que realmente bloqueou a explosão do antigo guerreiro. Mas o mais importante é que ele foi recrutado pelo rei demoníaco em pessoa. Mas ainda assim, sempre tem uma pulga atrás da orelha. Será que esse cara... Não, esquece. Ele realmente mostrou muita força hoje. E falou que esse demônio, entre aspas, pode descansar hoje. Enquanto isso, no castelo do rei demoníaco, a Lilienthal tava um pouco chocada com alguma coisa. Ela falou que quebrou! Não tem como uma criatura comum quebrar a barreira dela! O colar que ela deu pro comandante já se quebrou! Ele deve estar em perigo, muito perigo! Ela precisa ir pro campo de batalha imediatamente! Mas o mordomo falou que não! Ela não pode! O rei demoníaco deixou ela aqui pra guardar a barreira do castelo! Mas a Lilienthal falou pro seu querido comandante que ela tá chegando! Mas então, mais tarde, quando o Dion já tava de volta ao castelo, o rei o parabenizou, disse que ele fez um ótimo trabalho. E o Dion reverenciou, falando, Vossa Majestade. O rei falou que o Jaikar disse pra ele que o Dion fez um otimicíssimo trabalho. E perguntou, e aí, como é que foi encontrar o novo herói? Mas o Dion, bem sério, falou que tem que conversar com o rei sobre o herói. E o rei percebeu que ele parece bem tenso do combate. O rei falou que tudo bem, eles vão para outro local para falar sobre isso. E parece que o comandante do 2º pelotão também tem mais informações sobre ele. E o Dion perguntou, peraí, a 2ª comandante? Ela não. E o rei falou que, julgando pela cara dele, ele não gosta muito de encontrar ela, né? Só que atualmente ela tá muito ocupada com a papelada. Ele falou que ela não vai se encontrar com eles por um bom tempo, então ele não precisa se preocupar. Então, mais tarde, em outra sala do castelo, o rei entregou vários papéis e falou pro Dion dar uma lidinha. Tem informações muito interessantes. Daí o Leon folheou por um momento e percebeu uma coisa um pouco chocante. Mas então ele simplesmente acordou mais tarde. Ele se perguntou, peraí, o castelo demoníaco? Quando foi que eu voltei? Até um momento atrás ele tava no campo de batalha. Só que nesse momento a Lilienthal tava abraçando ele, chorando. E ela falou que tá muito feliz que ele tá bem. E o Dion se perguntou do que ela tá falando. E ele se perguntou, peraí, foi naquele momento que eu bebi o álcool? Ah, não. Ele fez merda depois de beber de novo. A tolerância ao álcool dele é péssima. Resumindo, esse cara é o Rock Lee. Ele fica bêbado e vira Deus. E a Lilienthal ficou muito chocada quando o colar que deu pra ele quebrou. Disseram que ele tava na linha de frente, mas ele logo retornou. E o Dion perguntou, peraí, o colar que ela me deu? Ele pensou, peraí, se ele funcionou, quer dizer que eu fui protegido da morte? E a Lilienthal falou que ele bateu de frente com um novo herói. Ela sabia que ele conseguia. E o Dion se perguntou se ele fez muita merda dessa vez. Ele deveria parar de beber. Mas ele se perguntou o que é isso na mão dele. E quando abriu, ele viu informações sobre o Cruel, que é o novo herói.
mais especificamente Cruel Heart. É um nome que ele nunca vai se esquecer. Uma pessoa que ele amava intensamente, o seu irmão mais velho. Só que naquele dia, o Dion foi flagrado matando alguém, mas no seu rosto tinham lágrimas, e ele tava tremendo. E ele pensou que seu irmão chegou e pediu ajuda pra ele. Mas o que o Cruel fez foi sacar a sua espada e lutar contra seu irmão. E o Dion pensou que então, ele é o herói. Desde quando? Então, ele fez carinho na cabeça da Lilienthal e se desculpou com ela. Ele vai descansar por enquanto. Ela falou, sim, claro, vai lá. E o mordomo da Lilienthal falou que o comandante dos Zeroth é super assustador e perguntou se ela tá bem. Mas ela falou que ele fica tão lindo quando tá com raiva. E o mordomo pensou, eu vou sair desse trabalho quando puder. E o Dion, no seu quarto, pensou que aquele bastardo do imperador, ele sabia exatamente o que estava fazendo, colocando Cruel como novo herói. Bem no momento em que ele supostamente retornou. Mas isso traz uma vaga memória à sua cabeça. Do momento que ele não estava sob controle do seu corpo, o rei perguntou se fazia tempo que ele não passava no Império, não é? O Dion falou que sim. E se o rei permitir, ele quer obter mais informações. E o rei falou, bom, faça boa viagem. Se ele ficar muito tempo longe do Império, as pessoas podem ficar suspeitas dele. Então, o rei usou uma magia em seu pescoço. É como se fosse uma marca. Um tipo de rastreador para que o rei sempre saiba onde é que ele tá. E o rei falou que se ele tiver boas informações, só trazer de volta. Ele vai se disfarçar como o antigo herói do Império. E o Dion se lembrou dessa conversa que ele teve com o rei. Então ele vai ser tipo um espião do rei demoníaco agora. É claro que ele tá sob extremo estresse, tendo lapsos de memória, mas parece que todas as vezes que isso aconteceu é porque ele estava sob pressão extrema. Se ele quiser manter suas memórias intactas, ele precisa evitar ficar estressado. E nesse momento o Ed bateu na porta e ele falou que ouviu falar do rei que ele vai voltar pro Império Humano, certo? O Dion falou que sim, já tá na hora dele conseguir informações pessoalmente. Tem alguma coisa que o Ed queira falar pra ele? O Ed falou que é verdade que o rei falou uma coisinha com ele, e o rei simplesmente perguntou pro Ed o que ele acha de ser comandante. O Ed perguntou se isso tem a ver com a posição do 9º comandante que tá vaga. O rei falou que sim, até recentemente todas as vagas estavam preenchidas. Por isso que fez do Ed de um ajudante. Mas o rei falou que o Ed com certeza é mais do que capaz de se tornar um comandante. Essa é a oferta. O que ele diz? Só que o Ed pensou bem. Pensou no seu comandante e pensou que isso era o que ele sempre sonhou. Mas o Ed perguntou se ele se tornar comandante e quanto ao cargo atual dele, o que vai acontecer? O rei falou que vão eleger uma nova pessoa. Por quê? Mas o rei falou que não tá forçando ele a nada, relaxa. Mas se ele recusar, a oferta vai passar para outra pessoa. Mas ele quer uma pessoa menos experiente e mais fraca do que ele no comando? E o Ed naquele momento ficou um pouco travado. E o Dion no presente perguntou, e aí, o que ele falou? Mas o Ed pensou e falou, nada, senhor. Ele pensou que é melhor não falar pro Dion agora. Mas o Ed falou que se o Dion estiver partindo agora, ele pode falar com o chefe pra preparar uma coisinha pra ele. O Dion pensou que seria ótimo, obrigado. Mas ele pensou que o Ed com certeza tá escondendo alguma coisa dele. Só que o guarda apareceu dizendo que a carruagem já tá pronta. E o Dion falou que eles conversam melhor quando ele retornar da capital. E o Ed desejou uma ótima viagem. E o Dion se perguntou se ele veio pra falar que ele saiu do trabalho porque tá cansado dele. Mas o Dion perguntou se tem alguma coisa que o Ed quer do Império, já que ele não visita o Império com tanta frequência assim, talvez ele queira alguma coisa. O Dion falou que notou que ele gostou bastante daquele lanchinho que ele trouxe do Império da outra vez. Talvez dessa vez possa dar algo que dure mais tempo. Ele não se importa, ele vai comprar vários. E o Ed deu uma risadinha e pensou que nem o outro superior do reino demoníaco se importa tanto com seus subordinados. E o Ed falou que não quer nada em particular. E falou pra ele não se preocupar, mas falou pra não se esquecer de colocar o equipamento defensivo, hein? Esse manto é especificamente pra disfarçá-lo no mundo humano. E o Dion falou que ele sabe. E o Ed falou que vai estar esperando por ele. E o Ed pensou que ser um comandante deve ser bom, mas o fato do comandante dele depender tanto dele deixa ele feliz. Então ele se lembrou da conversa. Ele disse pro rei que não vai se tornar um comandante. Isso porque ele adora ser o ajudante do demônio Arut. E ele quer continuar ajudando o seu comandante. E ele pensou, não importa onde ele vá, eu vou estar com o meu comandante. Enquanto isso, numa casa bem chique e elegante, os guardas falaram que o movimento tá lento hoje, mas o outro falou que tem alguém se aproximando. E era uma pessoa encapuzada e bem suspeita. E eles falaram pra esse cara que essa aqui é a mansão do Conde Hart. Ele não pode simplesmente se aproximar desse jeito. Mas o Dion falou, abram os portões. E o guarda se perguntou por que ele tá tão confiante. E ele falou, não se aproxime, senão eu vou atacar. Mas o Dion falou qual o problema de tentar entrar na própria casa. E perceberam que era o Conde Hart. Então todo mundo se movimentou, dizendo que o Conde voltou, o Conde voltou. E todos receberam ele com a maior comitiva possível. E o Dion pensou que isso não é necessário. Só que então o mordomo se aproximou, dando boas-vindas ao Conde Hart. E esse é o Remember. E o Dion pensou que esse é o cara mais confiável que ele tem. Então ver o Remember
Remember na frente dele faz parecer tudo mais real. E o Dion falou que faz um bom tempo. O Remember fala que sim, de fato. A caça aos monstros foi bem? O Dion falou, sim, foi. E ele se lembrou de que todo mundo aqui acha que o Imperador mandou ele pra uma caça aos monstros. Só que o Remember falou que ele tá machucado. É uma pena que não possa punir o monstro que fez isso com ele. Mas o Dion falou que tá bem. Ele não é mais uma criança, Remember. E ele falou que é verdade. Ele vai respeitar o Conde melhor agora. E o Remember falou que ele deve estar bem cansado da viagem. Devem limpar o quarto? O Dion falou que por enquanto não. Ele vai se encontrar com o Imperador. Mas ele pensou que adoraria deitar no seu quarto. O Remember perguntou se ele vai sair agora. O Dion falou que sim, o mais cedo possível. E o Dion tem certeza que o Imperador já sabe que ele retornou pro Império. Então ele encarou o quadro da família, que estava coberto por um pano ensanguentado. E ele pensou que precisa de mais informações sobre o seu irmão. E o Remember percebeu que o Dion ficou um pouco mal com isso e falou que já vai providenciar tudo para a saída dele. E nesse momento outra pessoa estava sendo informada de que Dion Hart voltou, o Duque Stave Illuster. E ele falou que o cachorrinho do Imperador voltou com o rabinho entre as pernas. E o Cruel se aproximou e perguntou, então, o que fazem? E o Duque falou que o irmãozinho dele voltou. Ué, o Cruel falou que vai contratar um assassino, então. Mas o Duque perguntou e se houver uma investigação contra eles? Ele tem uma opção muito mais viável e segura. E a secretária perguntou sobre o exército revolucionário? O Stave falou que exatamente. Eles já estão decididos a ficarem contra o Imperador. Então mesmo se forem pegos, não vai dar nenhum problema pra eles. E o Stave tá até surpreso que o Cruel não tinha pensado nisso. Ele se desculpou e falou que vai entrar em contato com o exército revolucionário então. E o Stave tá curioso pra saber o que o herói favorito do Imperador pode fazer. O Conde Honorário Dion Hart. Nesse momento, as empregadas dele estavam muito contentes. Ele estava incrível, elegantíssimo, muito mais lindo do que qualquer outro conde. Mas o Dion pensou que a cabeça dele tá até girando. Tudo aconteceu tão rápido, mas finalmente acabou. Mas as empregadas estavam muito orgulhosas do seu trabalho. Mas elas se perguntaram se um uniforme mais decorativo não ficaria melhor? Não, uma coisa mais elegante, com um corte mais fino. E o Dion se perguntou por que elas estavam discutindo tanto sobre o uniforme dele. E o Remember apareceu dizendo que ele deveria usar uma máscara, porque o sol tá muito forte. E o Dion pegou a máscara e agradeceu, mas falou pra ele que pode ter dito isso mais cedo, mas agradece muito por ter cuidado da mansão todo esse tempo. E o Remember perguntou se tá agradecendo por ele simplesmente fazer o seu trabalho. Está fazendo esse homem velho muito feliz. E o Dion falou que não chamaria ele de velho, olha só, ele tá ótimo. O Remember falou que não é bem assim, ele tá sentindo umas dores no corpo. Ele tava até planejando uma aposentadoria. E o Dion se perguntou, o quê? Ele vai sair? É a única pessoa que cuida melhor da casa do que ele mesmo. Ele se perguntou, onde que ele vai achar outra pessoa que nem ele? Mas o Remember falou que é uma piada. Vendo a cara de desespero que o seu mestre fez, olha, deixou ele mais feliz ainda. E o Dion pensou, maldito velho. E o Remember falou, bom, a carruagem tá te esperando, vai lá, vai. Então, mais tarde, quando eu estava prestes a entrar na carruagem, ele falou que não precisava de uma segurança tão pesada assim. Só algumas pessoas já são suficiente. Até porque nem todas as pessoas precisam saber que ele retornou para o Império. E também, já ele vai embora de novo. Então, enquanto a comitiva de guardas se montava lá do lado de fora, o Dion pensou que no reino demoníaco ele estava sendo sugado pelo rei. Agora suas energias estão sendo sugadas pelo Imperador. E o Imperador é tão intimidador quanto o rei demoníaco. O atual Imperador, Eduardo Desert, um homem brutal que conseguiu o trono pela espada. Ele nasceu do 9º príncipe e matou todos os seus irmãos e irmãs para conseguir o trono. E conseguiu sua coroa coberta de sangue. Essa imagem dele continua mesmo com ele 10 anos no poder. E o Eduardo falou que manchou de sangue todo o reino. E que de agora em diante vai mudar tudo o que eles vão fazer. A partir daquele momento, ele decidiu que essa nação seria o império mais temido e poderoso. Foi ele que mudou o nome dessa nação para o Império. De uma forma, é claro, extremamente arrogante. Isso fez com que diversas pessoas se virassem contra ele. Foi isso que iniciou a Guerra dos 8 Anos. Que virou a vida do Dion completamente de cabeça para baixo. Aquelas memórias horríveis ainda voltam para a cabeça dele de vez em quando. Durante a guerra, o Império tomou 1/3 do continente e tornou-se o único império governado por um verdadeiro imperador, entre aspas. E ele recebeu o título de Conde Honorário em reconhecimento das suas realizações em guerra. Ele não se lembra de muito, mas tem certeza que lutou com unhas e dentes para sobreviver. Se tem algo que ele não esqueceu, é o seu objetivo que ele decidiu naquele momento. Mas seus pensamentos foram interrompidos pela carruagem balançando muito, e quando saiu se deparou com uma batalha generalizada. Ele reparou que seus guardas estavam lutando contra o exército revolucionário, e ele se perguntou se luta aqui também?
mas ele percebeu um assassino se aproximando dele que o pegou pelo pescoço. E esse cara com o machado falou: o cachorrinho do imperador, parece que ele tá aqui mesmo. E é explicado que uma organização foi formada durante a tomada do imperador, o Exército Revolucionário. À medida que os outros reinos foram brutalmente dizimados, muitos perderam seus países e pessoas importantes. No final, não tinham mais nada a perder exceto por uma coisa: o seu ódio pelo imperador e o desejo ardente de matá-lo. E lá estava um desses homens pronto para matar o Dion. E ele se perguntou: novamente isso? O imperador é responsável pela existência desse exército. Ele pensou que não se importa com a ideologia deles, só não quer morrer. E o cara falou que para um herói de guerra ele é muito magricela e fraquinho. E o Dion falou que ele não é o cachorro do imperador. Daí o cara simplesmente largou ele por um momento e perguntou: qual é o seu nome? E ele falou: Dion Hort. E ele falou: é você sim, o cachorrinho do imperador. Ele falou: sim, ele é o Dion Hort, só não é um cachorrinho. Mas o cara falou: cabelos brancos, olhos vermelhos, tá todo mundo procurando pela sua cabeça. E o Dion pensou: adaga, adaga. Mas então, quando atacou, o cara bloqueou com seu machado. E ele percebeu que tava ferrado. O cara arremessou ele no chão, dizendo que tava farto dessas brincadeiras. E novamente, ele cuspiu sangue. E o cara se perguntou se o Dion realmente era um herói? Será que os rumores eram falsos sobre ele? Ele falou pra culpar o imperador pela morte dele. Herói falso. Mas uma lança interceptou o ataque, tirando o machado da mão dele. E esse cara percebeu que também tava ferrado. E o cara falou certinho: na mosca. E ele não era o único desse pelotão. E o revolucionário percebeu que eles tinham um emblema do Império. São os Cavaleiros Assassinos, os demônios, liderados pelo Dion Hart desde a Guerra dos 8 Anos. E o revolucionário perguntou como que sabiam que eles estavam aqui. E o cara que estava na frente se perguntou: que recepção é essa? Faz tanto tempo que ele não tem uma luta de verdade. Então ele tomou um tipo de pílula, pensando que o que faz deles assustadores não são suas habilidades, é o fato de que em combate se tornam irracionais, agindo por puro instinto. E eles partiram pra cima pra matá-los, todos eles. E os revolucionários foram assassinados a sangue frio. E os cavaleiros assassinos estavam se divertindo muito com isso. Eles eram cruéis e tinham sede de sangue. Os guardinhas da mansão do conde estavam até assustados com isso. E o revolucionário pensou que isso foi uma ideia terrível. Eles têm que sair daqui logo. Mas então ele percebeu que o seu braço estava sendo furado pelos dedos do Dion. E o revolucionário arremessou ele pra longe. Ele percebeu que o seu braço estava todo esburacado. E ele falou que esse cara é um maldito degenerado. E o Dion falou: ah, me desculpa, a minha mão não é tão forte assim, mas meus dedos... E ele falou que pra poupá-lo da dor, vai matá-lo rapidamente. Então matou o revolucionário com seu próprio machado. E um dos assassinos falou: capitão, você tá bem? Mas o Dion pensou que esse cara já estava morto. Será que ele faz mais um pouquinho? Não, não foi suficiente. Quem ousa mexer com ele? Então ele subiu no corpo e começou a esfaqueá-lo ainda mais com sua adaga. E pensou que esse maldito ousou entrar no seu caminho. E continuou com a sua sede de sangue. E os assassinos falaram que o capitão realmente não tem misericórdia. E o outro perguntou: por que eles estão aqui, hein? E o outro falou: como assim? Olha esses idiotas que ele trouxe junto com ele. São todos inúteis. E os guardas até se sentiram mal com isso. Mas o Dion perguntou: por que estão parados aí? Ainda tem inimigos vivos. Matem-nos agora. E os coitados estavam apavorados antes de sua morte. Então, bem de noitinha, o Dion chegou com a sua carruagem e os guardas perguntaram: o que é isso na carruagem? É sangue? E os guardas falaram que isso é um lugar imperial. Ele não pode entrar sem um convite. Mas o Dion se apresentou: o Conde Dion Hart, e falou que tá aqui pra ver o imperador. E os guardas se desculparam com ele. E os guardas pensaram que o Dion era bem-vindo a qualquer momento, mas ele tá coberto de sangue. E o Dion perguntou: cadê o imperador? O Dion falou que ele tá na sala de bailes. Ele falou que tem uma festa celebrando o sucesso do novo herói. E o Dion perguntou: o novo herói? Então, o meu irmãozão tá aqui também. Enquanto isso, na sala de bailes, lá estava o imperador no seu trono, conversando com o novo herói, dizendo que ele tomou de volta o território tomado pelos demônios. E isso é uma conquista e tanto, Cruel Heart. E o Cruel falou que só cumpriu seu papel. Mas o imperador se levantou, dizendo que hoje vão celebrar em nome do novo herói. E a sua missão bem sucedida. Só que de repente alguém abriu a porta com muita força. E todo mundo ficou com muito medo, porque era o Dion coberto de sangue. Todo mundo falou: o que é isso? Isso é inaceitável. Até que perceberam que era o Conde Honorário Dion Hort. E ele se aproximou, passou sem falar nada pelo seu irmão. Mas ele pensou: meu querido irmãozinho mais velho, parece que ele tem um fragmento do herói em suas mãos, não é? Então ele ajoelhou diante do imperador, dizendo: glória ao Império. E falou que ele, Dion Hart, ajoelha diante da vossa majestade. E é claro, todos estavam comentando sobre o sangue nas roupas e o sangue que ele deixou no chão. E o Stave pensou que o Dion sobreviveu. Ele é bem persistente. E o imperador viu todo o sangue que ele deixou no caminho até o trono e falou que faz um bom tempo que não vê o Conde Dion Hart, não é? Ele falou que sim, é sempre bem-vindo, mas não esperava que ele estivesse coberto em sangue quando visse.
Que tipo de insolência é essa? Mas o Dion pediu perdão ao imperador, dizendo que no caminho ele foi emboscado. E o imperador perguntou se alguém ousou atacar o herói do império. E ele pensou que foi bom mandar os cavaleiros na direção dele. E falou que com certeza o Dion tem muito para contar. E ele quer muito ouvir, então eles podem ir para o lugar mais particular. E o Eduardo perguntou, emboscado? Isso diz pra ele tudo o que precisava saber. Deve ter sido o exército revolucionário, não foi? Ele tá bem? Precisa de um doutor? E o Eduardo pensou sobre ele, Dion Hart, o herói do império. Tem muitas opiniões negativas sobre esse cara, mas as que são positivas deixam ele absolutamente abismado. Ninguém fez mais pelo Império do que Dion Hart. Como o líder da Guerra dos 8 Anos, ele não só alcançou coisas que não podem ser nem ditas em palavras, mas quando ele acompanhou o guerreiro em sua tarefa, ele conseguiu trazer de volta o corpo do herói. Uma coisa que tinha sido impossível até o momento atual. Qualquer outra pessoa teria sido derrotada no caminho pelas criaturas ou pelo rei demoníaco. E o Eduardo perguntou se ele arrumou algum jeito de quebrar a maldição dele. E o Dion se perguntou, ele tá falando do símbolo mágico do rei demoníaco? Ele falou que não sabe um jeito de quebrar ainda. E ele pensou que isso aqui não é uma maldição, é uma marca de rastreio. O imperador pensa que ele foi amaldiçoado pelo rei demoníaco, e isso é até fofinho. E o Eduardo pensou que só mandou ele pra lá, porque o rei demoníaco é a única pessoa que sabe tirar essa maldição dele. O Eduardo falou que então ele vai ter que voltar para o reino demoníaco, certo? Mas é claro que ele não quer que uma pessoa tão talentosa quanto ele volte para aquele lugar. E perguntou como estão indo as coisas no castelo demoníaco nesses últimos dias. O Dion falou que nada demais mudou, mas ele mandou um assassino pro castelo, não foi? Tava tentando se livrar do garoto só porque era um candidato a herói, certo? Não teria outro motivo para mandá-lo pro reino demoníaco. O Eduardo falou que aquele cara era uma desgraça pros heróis, e pensou que ele morreria até no caminho, mas que bom que ele conseguiu chegar lá. O fragmento do guerreiro deve ter ajudado ele um pouco, mas graças àquele pedaço de lixo, pelo menos a influência dele aumentou no castelo, não foi? O comandante dos Zeroth, Demônio Arut. E o Dion se perguntou se o imperador sabe disso também, e ele se levantou e se desculpou, dizendo que é impossível continuar com isso. O Eduardo falou que não tá tentando colocar a culpa nele. Quanto mais ele souber, quanto mais for transparente, melhor vai ser pra inteligência deles. Ele é aprovado pelo castelo demoníaco, é uma vantagem que eles têm. E o Eduardo falou que sente que ele tem uma coisa para perguntar, não é? E o Dion perguntou, Cruel Heart, porque o imperador fez dele um herói. Ele tá muito bem ciente que a única coisa de que ele se arrepende na sua vida é de não ter matado seu irmão quando teve a chance. O Dion pensou que, a não ser por ele, o Cruel é o último sobrevivente da família Hart, mas especificamente o único que sobreviveu pelas mãos dele. Então o Dion se lembrou da sua infância, olhando pro quadro da família, e o Cruel chamou a atenção dele e falou pra não deixar o pai e a mãe esperando. E o Dion se desculpou e perguntou se já tá na hora do almoço, e o Cruel falou que tá tudo bem, só vamos lá. Mas o Dion falou, e se ele arrumasse problema por conta dele também? E o Cruel largou a mão do seu irmão e falou que ele acabou o seu treino agora, então suas mãos estão sujas. E o Dion se desculpou por ter pego a mão dele, mas ele pensou que não se importaria se estivesse suja ou não. E ele falou, volta aqui, você é muito rápido. Mas então, quando o Cruel parou, ele bateu de cara no seu irmão. E o Cruel perguntou se ele gosta daquele quadro. Parece que tá olhando pra ele por vários dias. O Dion falou que na verdade ele ama aquele quadro e o jeito que retrata a família. Mas o Cruel falou que é só uma pintura. O Dion falou que é, mas o Cruel falou que se ele passasse mais tempo no seu quarto seria mais útil. Só que o Dion escutava pelos corredores as criadas, empregadas falando que o cabelo branco e olhos vermelhos dele eram meio assustadores. Ele é o único diferente de toda a família. E perguntaram até se ele realmente era um filho biológico. Mas o Dion sentia que quando olhava para aquela pintura é como se realmente fizesse parte da família. Ele gostaria de ter os traços da família Hart, cabelos pretos, olhos verdes, mas na hora que chegaram à mesa para comer, o pai deles falou que estavam atrasados, e tem certeza de que avisou para que tivessem pressa, porque à tarde teria um banquete imperial, não é? E a mãe perguntou se o Dion passou mal de novo, e perguntou por que ele não fica aqui à noite de novo. O Dion falou que não, ele quer ir com eles, e o pai falou exatamente isso para sua esposa. O Dion não pode passar a vida toda dentro de casa. Mas a mãe falou que é claro que tá preocupada, ele é tão frágil, alguma coisa pode acontecer. E o pai perguntou se quer que ele fique trancado para sempre, enquanto todo o império fica fofocando, dizendo que o filho deles é maldito, o filho deles é amaldiçoado. E o pai falou pro Dion ter certeza de que quando sair da casa, não seja o tipo de pessoa que pareça defeituosa. E o Dion falou, sim pai, eu vou tomar cuidado. E ele pensou que seus pais estão muito desapontados com ele, sempre. Ele é diferente, ele é doente, ele é defeituoso. Mas de repente o Cruel mudou de assunto, dizendo que acharam um novo professor de esgrima pra ele. E o Dion se perguntou se ele mudou o assunto de propósito. O pai falou que sim, isso porque ele tá ficando melhor a cada dia. E o Dion pensou que nesse momento, quando ele mudou de assunto, a atmosfera mudou completamente. Seu irmão
era incrível, diferente dele. Ele se sentia sozinho, mesmo estando junto da sua própria família. Mas ele era o culpado. Ele era o culpado pela solidão, por ser desse jeito que ele é. Mas tá tudo bem, né? Ele faz parte da família. Ele precisa trabalhar duro para ser igual ao seu irmão. Então, em outro momento, mais tarde, algumas crianças chamaram por ele, perguntando se ele é o Dion Hart, não é? E é claro que ele ficou confuso. E ele se apresentou, um pouco envergonhado, mas feliz por alguém estar falando com ele. E perguntaram por que ele estava sozinho. E o Dion falou que a família dele foi conversar com o novo professor do seu irmão. Por quê? Mas a criança perguntou, ué, sem você? Não acha que estão te deixando de lado? E o Dion perguntou, como assim? A criança falou que todo mundo no Império inteiro sabe que ele é a ovelha negra da família Hart. Então é verdade que ele passa a maior parte do tempo trancado em casa? O Dion falou que não, é só porque ele tá doente. Mas a criança falou que ele é mentiroso. Esses olhos vermelhos dele, esse cabelo branco, assustam qualquer um. Até a família dele não o ama. Ele foi abandonado. Então o Dion deu um socão na cara da criança e falou pra cuidar dessa boca. Ele não fez nada disso. Só que então ele tomou um soco de volta e começou a apanhar muito. Isso porque ele era muito mais fraco. E a criança falou que até a família jogou ele de lado. E a outra criança falou que é suficiente. Calma, cara. E o Dion pensou na sua família. E quando olhou pro lado, quem tava indo resgatar ele era o seu irmão, Cruel. Isso enquanto ele chorava, pensando que a sua família amava ele sim. Então, mais tarde, sendo tratado, perguntaram como é que ele tava. O doutor falou que o jovem mestre Dion é naturalmente frágil. Ele é muito vulnerável ao estresse também. Durante toda a vida dele vai ter que ter um tratamento especial. E a mãe falou se é tão ruim assim. E o pai falou que não tem ninguém assim na família. Como é possível ele ter nascido desse jeito? E o Dion pensou que tá tão mal pelos seus pais. Ele vai tentar mais. Ele vai se esforçar mais. Mas o Cruel tava ali com ele, dizendo que tá tudo bem. Ele não tem que fazer nada. Até porque ninguém espera nada dele. Só que na verdade isso era um sonho. E ele acordou no seu quarto. E a mãe perguntou se ele lutou no palácio. O que aconteceu? E o pai falou que teve certeza de avisar para ele tomar cuidado, não foi? E ele não ouviu. E o Dion se desculpou, mas tinha aquele garoto que ficou chamando ele de monstro. Mas o Dion pensou que o seu pai não se importa com o que ele tem pra falar. E se ele pensar do mesmo jeito que aquelas crianças? E o pai falou que acha que deixá-lo sair de casa foi um pouco prematuro. Ele vai ficar trancado por um tempo. É melhor que ele fique em seu quarto mesmo. E o Dion pensou que estão desapontados com ele. Tudo que ele queria era ser amado, não ser abandonado. Ele acabou sendo a desgraça da família Hart. Então, mais rumores e fofocas correram sobre ele, dizendo que ele ficava o dia inteiro trancado no quarto. Ele somente estudava e treinava, estudava e treinava. Mas falaram que mesmo assim ninguém se importava com ele. Só que do lado de fora ele ouviu a risada da sua família. Eles estavam felizes, juntos do Cruel, seu verdadeiro filho. E ele pensou que não deveria ser ganancioso. Ele vai trabalhar duro pra família reconhecê-lo. Primeiro, ele precisa melhorar sua constituição. Ele vai fazer mais 30 minutos de treino hoje. Então, quando chegou a noite, ele tava suando, pingando de suor. Ele pensou que parece que vai morrer, mas ele não pode parar. Ele vai fazer mais. Mas o Cruel apareceu dizendo pra ele parar. Isso porque ele já tava sangrando. O Cruel perguntou o que ele acha que ele tá fazendo. O Cruel já falou pra ele parar de ser estúpido e ficar no quarto. Ele não precisa fazer esse tipo de coisa. E o Dion se perguntou se ele não pode nem tentar. Isso porque ele é uma falha. Ele falou que tudo bem. Ele não vai fazer mais nada. Ninguém espera nada dele mesmo. E ele falou que vai pro seu quarto, vai descansar. E no seu quarto ele se perguntou o que ele tinha que fazer pra ser amado por sua própria família. Até que o mordomo bateu na porta e perguntou se ele não vai jantar de novo. E o Dion perguntou, e quanto aos outros? Nesse ponto da história, ele já tava com 14 anos de idade. Só que o Cruel apareceu, agora com 17 anos, e falou que os pais saíram. Isso porque tinha um assunto urgente para tratar. E o Dion perguntou, Cruel, você tá aqui por quê? Pensei que você tava treinando. O Cruel falou que já acabou por hoje e convidou ele para uma partida de xadrez. E o Dion pensou que desde o dia que ele desistiu do seu treino, o Cruel aparecia para jogar xadrez com ele. E o Cruel perguntou se não tá interrompendo nada, né? O Dion pensou que via o Cruel todos os dias, mas os seus pais, nada. E perguntou se ele tá brincando, né? No seu quarto, alguma coisa pra fazer? Ele nunca faz nada. Ele falou que não, seu irmão não interrompeu nada. E o Cruel falou que o Império recentemente tá muito tumultuado, por isso que seus pais estão extremamente ocupados. E o Dion pensa que é sempre assim, todo mundo fala, seus pais estão ocupados. Mas ele tem certeza que só não querem ver a cara dele. Mas a razão pelo qual ele acredita nessa mentira é que a cada certo tempo, a sua mãe visita o seu quarto, pensando que ele tá dormindo, e ela se desculpa e faz carinho nele. E é engraçado que mesmo que ele não sinta muito amor pelos seus pais, ou finja não sentir, ele realmente gosta muito desse tipo de ação. E isso aumenta as esperanças dele, como se fosse um idiota. E o Cruel avisou que também não vai ficar jogando xadrez por ele por muito tempo. E o Dion se desculpou, ele deve ter ficado muito ocupado jogando xadrez com ele e perdeu alguns compromissos, não é? O Cruel falou que não é isso, que quando a guerra começar, então nesse momento vários cavaleiros entraram no quarto. E o Cruel perguntou quem são eles, por que entraram no quarto sem permissão. Mas o cavaleiro falou que tá aqui pra
entregar uma mensagem do Império e perguntou quem aqui é Dion Hort. E o mordomo falou que é esse sentado na frente do jovem mestre Cruel. E o Dion, é claro, estava apavorado e o mensageiro falou que ele tinha de vir com eles. E vão explicar no caminho ou quando chegarem lá. Os cavaleiros se perguntaram se esse era o Dion Hort. Esse cara não parece nem saber segurar uma espada. E o Cruel segurou a mão do cavaleiro e falou pra esperar um momento. Parece que isso é um mal entendido, não? O mensageiro falou que não. A casa Hart fez um documento oficial para o imperador. Eles também não sabem de muita coisa, só estão fazendo o seu trabalho. Qualquer coisa, pergunte a seus próprios pais. E o Dion se perguntou, do que estão falando? Os seus pais mandaram ele pra guerra? Uma pessoa frágil e doente que nem ele? E ele pensou que não fariam isso. E quando foi chamar a atenção do Cruel, ele tinha fechado a porta e tudo estava em silêncio. E ele se perguntou se todos queriam que ele morresse. Parece que no final de tudo, sua família realmente o abandonou. Mais tarde, lá estava o Dion, recebendo uma espada que ele mal conseguia segurar e sendo informado de que já iriam para o campo de batalha. E falou pro Dion que se ele não morresse, aumentasse pelo menos a sua força. Ele pensou que essa espada é tão pesada e todos sussurraram sobre ele. Então esse é o Dion Hort? O que alguém como ele tá fazendo aqui? Ele mal sabe segurar uma espada. Parece que os rumores que a família realmente odeia ele e quer que ele morra são verdade. Mas o Dion pensou que ele não quer morrer. Então depois daquele dia, a vida dele virou de cabeça pra baixo. Ele tava no campo de batalha, ouvindo gritos, gemidos de dor. Pessoas pedindo por misericórdia. Aquele inferno, aquela luta sem fim. Os gritos continuavam ecoando pela sua cabeça. E ele sempre estava sujo de sangue. Ele ficou desesperado sobre aquele corpo que caiu sobre ele e falou que não queria morrer. Ele não queria estar num lugar que nem esse. Então ele viu seu superior matando outra pessoa e falou pra ele acordar pra realidade. O que ele tá fazendo aí? Se não consegue usar uma espada, pega outra arma. Então o cavaleiro jogou uma adaga pra ele e falou pra ele que ele não precisa ser um herói. Ele tem que lutar pela sua sobrevivência. E o Dion pensou que é verdade. Ele não pode simplesmente morrer assim. Ele vai sobreviver, custe o que custar. Foi por isso que ele matou e matou. Depois de anos naquele campo de batalha, naquele inferno, ele pensou que sim, de vez em quando ficava assustado, de vez em quando tossia sangue. Mas no final de tudo, o que ele fez foi para sobreviver. Tudo o que ele tinha de fazer era matar e matar de novo. E ele se perguntou se quando saísse daqui seria feliz em casa. E no final de tudo, ele sobreviveu. E o Dion se perguntou, o que é isso que eles estão falando? Cartas? Pacotes? É a primeira vez que ele ouve falar disso. Enquanto todos ficavam felizes recebendo pacotes e cartas de suas famílias, esposas, o Dion se perguntou, o que eu tava esperando, não é? A única coisa que ele recebeu foi uma ordem dizendo que ele é comandante que vai pra linha de frente. Foi nesse momento que ele decidiu que transformaria toda a casa Hart numa casa de horrores. Por ter transformado a vida dele num inferno. Então, quando retornou, a primeira coisa que ele fez foi matar os criados. E ele pensou que finalmente esse dia chegou. E ele falou para seus pais que estava aqui para prestar respeito. Eles mal tiveram reações quando o Dion partiu pra cima e matou seu pai, com a adaga bem no seu coração. E o Dion pensou que carregaram seu sonho por tantos anos. E só deu adeus pra sua mãe, antes de matá-la também. E ele pensou que finalmente cumpriu seu objetivo. Ele pensou que doeu tanto. Por que tá doendo ainda? Ele perdeu todos esses anos. Então, o Cruel apareceu e viu toda essa cena. O Dion tava chorando pelo que ele fez, porque tava doendo ainda. E o Cruel perguntou o que ele fez. Mas quando o Dion pediu ajuda, ele se perguntou, como assim? Não tem por que seu irmão ajudar ele. É verdade, ele também é seu inimigo. E eles começaram um combate, Cruel de espada e Dion com sua adaga. E o Dion falou que o Cruel ficou observando tudo e não fez nada todo esse tempo. Ele pensou que tava sentindo tanta dor. Tanto que seu corpo frágil cuspiu ainda mais sangue. Ele pensou que já tá no seu limite. Ele odeia esse corpo. Ele não pode perder a consciência, não antes de matá-lo. Mas então, ele voltou pra realidade, porque alguém chamou ele, mas especificamente Lien Reiner, a capitã dos Altos Cavaleiros. E o Dion falou que faz um bom tempo que não vê ela. É bom vê-la de novo. E ela falou igualmente. E o Dion pensou que ela talvez fosse a única pessoa normal nos Altos Cavaleiros. São todos um monte de psicopatas. Até que ele se perguntou, peraí, eu tô no baile? A última coisa que ele se lembra é ter pulado pra fora da carruagem na hora que foi atacado. E quando foi que ele mudou de roupas também? E a Lien falou que ele não parece muito bem. Ele ouviu notícias ruins ou... Ele falou que não, mas ele se perguntou, peraí, eu me encontrei com o Imperador? Provavelmente foi o seu estresse de novo que fez ele ter um blackout. Ele também nem sabe o que aconteceu com o exército revolucionário. Mas ele perguntou, que tipo de evento é esse aqui? A Lien perguntou se ele tá brincando, né? Ele veio pra cá sem saber o que era. Isso aqui é pra celebrar a primeira luta do novo herói, Cruel Hart. E o Cruel se aproximou, dizendo que faz um bom tempo, não é, Dion? E o Dion pensou
pensou que aquele sonho da noite passada era um aviso pra ele. Ele sabia que alguma merda ia acontecer. Ele falou que sim, faz um bom tempo. Cruel. Olhos verdes, cabelo preto. Muito diferente do seu irmão. Ele tem o símbolo da casa Hart. E ele é o homem que o Dion nunca mais queria ver em sua vida. E o Cruel falou que alguns dias atrás ele enfrentou o comandante dos Zeroth, lá no exército demoníaco. E o Dion perguntou, e daí? O Cruel falou que estava motivando os soldados. Isso lembrou o seu irmão. Ele nunca viu tanto espírito no meio da batalha quanto do seu irmão. Ouviu falar que ele comandou muito bem na Guerra dos 8 anos, certo? Ele só tem a agradecer pelo serviço que ele prestou ao Império. Mas o Dion tava rindo muito e ele falou, não, peraí, eu só fiquei um pouco pasmo com o que você disse. O Dion falou que não tem jeito dele lutar ao lado de seu irmão. Não tem nem por que especular isso. E o Cruel falou, é claro que sim. E ele pensou que os olhos do Dion mudaram. Ele tá com um olhar completamente diferente. E o Dion pensou que esse cara é tão incômodo. E perguntou se ele não deveria estar em outro local. Deveria falar com os convidados da festa dele. E falou pra não se importar com a presença dele aqui. E ele pensou que essa festa tá uma merda. Não tem nem bebida pra ele. Mas o Cruel falou que ouviu falar que recentemente ele foi pra uma caçada, não é? E o Dion se perguntou, ele tá falando comigo ainda, esse otário? Mas o Cruel simplesmente perguntou se ele tá machucado. O Dion falou que ele é tão irritante. E continua sendo. E falou pra não fingir que se importa com ele. Mesmo se estivesse machucado, não é da conta dele. Ele pode ficar aí, somente observando, como sempre fez. Ele pode fazer o que ele faz de melhor, absolutamente nada. Mas o Dion pensou, tá, eu vou parar por aqui. Eu não quero criar um escândalo na festa. Só que o Duke Stave apareceu pra interromper a conversa. E ele falou que seu coração fica até mais quente vendo o amor entre os irmãos. E o Dion, pelo que ele se lembra, sabe que o Stave é como se fosse o líder das forças contra o Império. E o Stave falou com o Conde Hart que realmente tá vendo ele em carne e osso. Ouviu falar tanto sobre ele, é um prazer. Mas o Dion encarou a mão dele e simplesmente se virou. E todo mundo se perguntou se ele acabou de ignorar o Duque. O pessoal falou que ele é maluco além de tudo. O Stave pareceu não ter nenhuma reação. E a Len se perguntou o que ele tá fazendo. E o Dion pensou, eu sei. Mas é literalmente impossível falar com pudim na boca. Ele tem que engolir primeiro. E ele pensou, tá, o Stave ficou muito bravo com isso, né? Só que nesse momento o príncipe apareceu pra falar com o Duque também. O Elphidius Desert. E o Dion se perguntou se tem alguma coisa na cara dele, nas roupas, por que tá chamando a atenção de tanta gente? E o príncipe falou que não vê o Stave há um bom tempo, ele deve estar ocupado, né? E o Stave se desculpou por não dar muitas notícias. E o Dion se perguntou se o príncipe só passou na frente dele. O Elphidius falou que não tem por que se desculpar. Na verdade foi ele que foi rude, não dando motivos para uma boa visita. Mas o Elphidius pensou que veio aqui justamente para ajudar o Conde Hart. Ele vai protegê-lo a todo custo. E o Dion pensou que essa era a chance dele de engolir a porra do pudim. Só que alguém apareceu abraçando ele pelas costas, fazendo ele cuspir tudo. E essa é a Leteia Desert, a princesa. E ela falou que seu irmão não avisou que ele tava aqui. E ela falou que sentiu tanta falta dele. Mas então todo mundo ficou chocado porque o Dion tava cuspindo sangue. Mas na verdade não era sangue, era pudim. Que ela fez ele cuspir tudo. Ele pensou que foi tudo culpa da princesa. Mas a Len colocou um papel na boca dele e falou, por favor, pare de falar. Ela falou que foi culpa dela, não percebeu a condição dele antes. E ele pensou que não é sangue, é pudim, porque ninguém escuta ele. E o próprio imperador se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. E o Dion pensou, tá, agora apareceu o imperador e o general Nemesis. Olha que legal. E a Aleté se desculpou porque o Conde Hart tá cuspindo sangue por conta dela. Ela ficou muito animada e não conseguiu controlar sua força. E o príncipe também se desculpou com a majestade. O Eduardo falou que isso não é necessário. Ele é bem frágil mesmo, ele podia começar a cuspir sangue a qualquer momento, até porque ele foi atacado no caminho pra cá. Então tá com algumas feridas internas ainda. E o Dion pensou que tá todo mundo deixando ele maluco. E o Eduardo perguntou se ele precisa de um médico. O Dion falou que não, majestade. Ele tá bem. E o Nemesis falou que isso deve ser parte da maldição do rei demoníaco, não é? E o Dion pensou, por que esse pessoal é assim? A única opção que ele tem agora é fingir que tá doente e voltar pra casa. E ele falou pra majestade que infelizmente acha que vai ter que partir. Ele pensou que esse estresse não faz bem pra ele. Então ele pediu desculpas, só que dessa vez ele realmente ficou mal de verdade. Mas a pessoa que segurou ele pra que não caísse foi o seu irmão. E quando foi agradecer, simplesmente tirou o braço de perto dele. E o Dion falou que não precisa da ajuda dele. O Dion pensou que nos 8 anos que ficou naquele campo de batalha, odiou seu irmão com cada fibra do seu corpo. E como ele ousa fingir que se importa com ele agora. Mas o imperador tocou em seu ombro e falou que ele parece não muito bem. Realmente, ir pra casa deve ser a melhor opção. E o Dion se desculpou e falou que ele vai sair agora. E o Dion pensou que é realmente a melhor opção sair daqui, senão ele vai perder o controle e vai acabar com a raça dele. Então, quando saiu, o Stave estava encarando o Cruel, que parecia realmente preocupado com seu irmão ou não. Mas o Stave ficou interessado nessa história. Mais tarde, o Stave estava conversando com o seu queridinho. E ele falou que o imperador com certeza está aliado com Dion Hart. Tratou ele como uma estrela para a celebração, de uma forma bem desrespeitosa até
até. E o imperador defendeu ele pessoalmente, dizendo que era devido à sua condição física. Por que ele tá protegendo tanto o Dion agora? E falou que parece que o Cruel também tem uma relação um pouco estranha com o irmão, certo? O Cruel falou que o evento foi pra ele só não queria estragar o ambiente. O Stave falou pra não se preocupar, relaxa. Ele sabe o estado de espírito dele quando veio até ele em seu escritório. Naquele dia, quem procurou pelo Stave foi o próprio Cruel, um homem que perdeu seus pais e sua casa nas mãos do seu irmão mais novo. E o Cruel falou que se o Stave fosse seu patrono, retribuiria sendo a melhor espada à disposição dele. Se o único objetivo dele fosse sobreviver, havia muitos outros caminhos pelo qual poderia ter seguido. E o Stave perguntou exatamente isso, por que desse pedido? E ele foi especificamente até o Stave. E o Cruel falou que ele quer proteção dessa vez. E o Stave, no presente, falou que sabe muito bem o que o Cruel quis dizer com aquilo. Ele quer proteger a si mesmo do Dion. O Cruel falou que é exatamente isso. O Stave falou que então tá tudo certo. Eles estão no mesmo barco. O cachorro do imperador tem que ser eliminado. E o Stave pensou que, pra falar a verdade, o Dion tá ajudando ele em certos modos. Mas ainda assim, ele é ameaçador. Ele é uma ameaça não só para o Império, mas para todos eles. E o Stave pensou que um dia vai matá-lo. Com certeza. E o Dion voltando pra casa na sua carruagem, a Linha tava com ele, perguntando se não precisa de mais nada, né? O Dion falou que precisa, deitar na sua cama e descansar. Mas então, eles se depararam com fogo. Por que o jardim dele tava em chamas? E ele viu os cavaleiros assassinos matando alguém ou resgatando outras pessoas? Por acaso ele tá sonhando? Ah, não, vai começar de novo, ele tá muito estressado. Ele pensou, não, isso aqui não é a imaginação dele. E perguntou que merda que eles estão fazendo. E os cavaleiros falaram, capitão, não, quer dizer, conde. E o Dion falou que tem certeza que não deixou sua casa assim quando saiu. Só que então uma bomba caiu bem na mão dele. E a Linha falou, conde, isso é uma bomba. E ele pensou, ah não, então arremessou pra longe. E a bomba que caiu no jardim era simplesmente muito poderosa. E ele se perguntou, quem são esses malucos tacando bombas em sua casa? E é claro que todos ficaram bem preocupados com ele. Até que uma pessoa saiu das chamas. E essa pessoa do exército revolucionário falou que o Dion é realmente um herói. Ele jogou a bomba de volta exatamente nele. E o cara morreu graças à explosão, caindo morto na frente deles. E os cavaleiros falaram que acharam que tinha matado todos. E o Dion perguntou, ah, então eram intrusos? Ele nem sabia que aquele cara tava lá. Era o exército revolucionário invadindo sua casa. E os cavaleiros falaram que sim, mas eles estavam por perto e conseguiram salvar grande parte das pessoas. Mas o Dion perguntou por que exatamente eles estavam por perto. Os cavaleiros assassinos não foram promovidos para serem do Império? Eles foram expulsos por causarem muitos problemas? E perguntaram, ah, capitão, tá preocupado com a gente? Você é tão fofo. E ele falou, sua casa é nossa casa. Mesmo se forem expulsos, sempre vou ajudar seu capitãozinho. Mas ele falou, me soltem, desgraçados! A Linha falou que esse comportamento é inaceitável. E o Dion pensou, só tem maluco nesse lugar. O exército revolucionário apareceu bem na casa dele. Não só o atacaram no caminho para se encontrar com Eduardo, como enquanto ele estava fora, comandaram um ataque à sua mansão. Com certeza estão bem determinados a matá-lo. Até que ele percebeu que tinham outros inimigos vivos. E o cara percebeu que estava ferrado por ter sido visto. Eles tentaram sair correndo e o Dion pensou que tem que capturá-los. Mas outra pessoa foi mais rápida, pegou eles e tacou no chão com um golpezão muito badass. E o Dion se perguntou, remember? E ele só falou que esses caras quase fugiram. E o Dion pensou que sabia que ele não era um mordomo normal, mas... E Remember falou que tá bem impressionado com o desempenho do seu Lorde. E perguntou se alguma coisa específica aconteceu no palácio para que isso acontecesse. E Remember falou que ele parece bem cansado e estressado. A Linha falou que sim, ele foi atacado pelo exército revolucionário no caminho pro palácio. Ele tá com algumas feridas internas, mas parece bem. E Remember pensou que sabia que tinha algo mais. Ele falou que vai tomar conta do resto aqui. E falou pro Dion somente descansar. Enquanto isso, o último cara que sobrou pensou, Dion Hart. Atualmente tem 3 pessoas no caminho para a destronação do Imperador. Nemesis, que é o general-chefe, que cuida muito bem dele. Ardal, que é o chanceler. E Dion Hart, a última peça do tabuleiro que protege o Imperador. E o cara pensou que pra revolução dar certo, o Dion tem que morrer o mais cedo possível. Eles falharam aqui, mas com certeza vão morrer. Ele e esses cachorros. E o cavaleiro perguntou o que ele falou. Quem que ele tá chamando de cachorro do Império? Ele não passou pela Guerra dos 8 anos. Não sabe o que aconteceu lá. Não sabe pelo que o seu mestre passou. Ele falou que isso não é da conta do exército revolucionário. E o cavaleiro falou que a tarefa dele, na guerra e agora, é lutar pelo Dion Hart e morrer por ele. Então, ele matou aquele homem ali mesmo. E Remember pensou que tem uma grande bagunça pra limpar agora. Mas ele vai dizer para o Conde que o cara foi morto por cachorros ou alguma coisa do tipo. É isso da sobra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Meta de likes e de comentários vai ser a seguinte: 500 comentários, 12 mil likes. Humilde, tranquilo, vocês conseguem facinho. Aí se bater a meta vai ter parte 2. Muito obrigado que acompanha até aqui, de verdade mesmo. Dê uma olhadinha no Discord que tá na descrição, uma olhadinha nos benefícios dos membros.
porque além de estar saindo vídeo sem anúncios, está saindo obras exclusivas, obras que acabaram de sair. Então não perde tempo, entra com a gente nessa. Vejo vocês numa próxima e falou!